fato também que o varejo ali online, na internet, cresce a cada ano. Mas não precisa escolher um, né? Poxa, eu vou pegar o que está crescendo, onde está a maior parte do mercado. Os dois. Das pessoas que a gente atende muito é isso. Ela quer escalar numa coisa que ela nem acertou primeiro. Papel e caneta na mão, porque aqui a gente tem anos de história. Essas duas realidades, sem fazer nada errado, sem vender mentira e entregar o melhor que a gente pode dentro do custo que precisa e naquele valor que o nosso consumidor quer pagar. E hoje a gente vê que a coisa tá mudando, né? Então, assim, hoje não é só o número de ponto de venda, e sim a recorrência do teu ponto de venda. E tem um monte de terceirista que não tem a competência técnica também. Isso eu falo sem medo algum. A gente vive o varejo, a gente vive a internet, a gente vive as dificuldades. Primeira vez que me falaram assim, Carol, lembra disso, você não vai criar produto pra você dentro da sua marca. É o teu sonho. A gente quer te ajudar a transformar em realidade. Só que de maneira consciente, respeitando o teu dinheiro. E se eu pudesse deixar um recado pra quem tá começando não se compare, não tenha pressa. Vai chegar aqui, eu apanhei, eu quebrei, eu quase morri na praia e tô aqui. E tô subindo. O Brasil sendo o terceiro país ali no ranking como o maior do mercado de haircare, do mercado capilar. O que faz uma marca se diferenciar e crescer no ponto de vista do negócio e quando a gente fala também de produtos? Fala galera, tudo bem com vocês? O episódio de hoje vai ser sensacional, então já senta, prepara, compartilha com outros empreendedores do mercado, papel e caneta na mão, porque aqui a gente tem anos de história. E eu tô muito animada em fazer esse episódio, porque são amigos do mercado, foram concorrentes no mercado. Trabalhei por muitos anos na indústria, na Chemiunion, no mercado cosmético como um todo, e eles também são especialistas desse mercado. Então a gente tem na mesa aqui dois profissionais, engenheiro químico, farmacêutico, que trabalharam sempre no comercial da indústria e também no desenvolvimento, entendem muito do assunto quando a gente está falando sobre cosméticos, que é um mercado gigante. E o episódio de hoje a gente vai contar a história de uma marca que tem anos nessa indústria e nesse mercado, passou por muitas fases, por muitas mudanças para chegar até aqui. A gente vai contextualizar, trazer essa história para vocês, e a gente está falando do mercado capilar, onde o Brasil domina. O Brasil é o terceiro maior mercado do mundo quando a gente fala de haircare, que é o mercado capilar. Então saiba como se diferenciar nesse mercado e o que faz uma marca não só faturar, não só escalar e fazer ali o que a gente fala do voo de galinha, mas sobreviver nesse mercado. Sou Carolina de Biudes e estou aqui com meu parceiro de vida e de podcast, Dom Barros. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. Estou muito animado também, justamente porque, e até contando aqui uma história rapidinho, da primeira e última vez que a gente foi na Beauty Fair, né, que a gente só esteve lá uma vez, eu fiquei impressionado com o tamanho daquela feira, né? A gente que costuma ir, principalmente eu, né, particularmente ali nas feiras de suplemento e vitaminas, tem ali uma Natural Tech, que são produtos mais naturais, tem a Arnold, né, que é muito forte ali em suplemento. Eu achava que eu ficava impressionado com os estandes daquelas grandes marcas, né, como Integral Médica, Max Titânio, Probiótica, dentre outras ali. Só que quando eu cheguei na Beauty Fair, assim, eu vi que era um nível completamente diferente. Falei, meu Deus, olha o tamanho desse mercado. Os stands Né? gigantes, Assim, né? e não era Empresa com um 20, stand 25 gigante, anos. eram dois stands, assim, que era o dobro do tamanho do maior que tinha na Arnold. Eu falei, meu Deus, olha o tamanho desse mercado, né? E depois eu fui pesquisar e eu vi que o mercado de produto capilar é muito maior que o mercado de suplemento e que o mercado de skincare, né? Muito maior e, naturalmente, mais concorrido também. Então, é muito interessante a gente ouvir a história de empreendedores, né, que estão por trás de uma marca que está conseguindo se destacar dentro de um mercado tão antigo, né, e extremamente competitivo. Agora, antes da gente começar esse bate-papo, quero dar um recado rápido para você que está acompanhando a gente. Você já deve ter ouvido falar do Brand Legacy. Né? Você, empreendedor, que tem uma marca, que vende teu produto ali no teu e-commerce ou marketplace, e você quer escalar, né? Ou você está com dificuldade de crescer no digital, ou você está andando de lado, ou você está em queda, ou, né, como algumas grandes marcas aí do mercado, você já está consolidado no físico, né? Você tem uma operação robusta, mas não está sabendo como tracionar no digital. O Brand Legacy é a melhor imersão
para donos de marcas que querem escalar no digital. E eu não falo isso só por mim, né? Eu falo pelo movimento que a gente está criando, as pessoas que a gente conseguiu engajar. Hoje nós somos 4 empreendedores, né? São 14 marcas próprias, pouco mais de 850 milhões em faturamento acumulado nos últimos 7 anos, 95% disso no digital, tá? Então esse é o jogo que a gente sabe jogar e é aí onde a gente realmente consegue ser cirúrgico para te ajudar a escalar a sua marca. A gente já teve 2 imersões, eu te convido a entrar ali no nosso Instagram, do Brand Legacy, nosso site, para vocês verem um pouco do movimento que a gente já está fazendo. Agora, mais importante do que isso é o próximo evento, né, que a gente vai fazer dia 25 de setembro em Alphaville, São Paulo. A gente criou um evento específico para te ajudar a aumentar o seu faturamento, a dobrar o seu faturamento em alguns casos, no mês de Black Friday. A gente vai trazer o playbook, o passo a passo de tudo que você tem que fazer e como você tem que fazer para aproveitar esse que é o mês mais forte do varejo aqui no Brasil. Então, estamos deixando o link aqui em algum lugar. Na descrição. Na descrição. Link na descrição. Entra lá, garante a sua vaga. Pessoal, a gente abriu semana passada as vendas, já foram 24, 25 ingressos vendidos, tá? É um evento para 100 pessoas. Então garante o seu para não ter perigo de você ficar de fora, que eu tenho certeza que esse evento pode te ajudar a levar a tua marca para outro nível de faturamento no mês da Black Friday. E o dinheiro do consumidor é um só, né? Ou você vai rir ou você vai chorar. Para algum lugar, para alguma marca ele vai, né? Turma, se inscreve aqui no canal e me ajuda a receber com muito carinho eles que são sócios da Left Cosméticos, Fernando Mariano e Ricardo Garcia no Made in Brasil. Muito bem, maravilhosa apresentação. Muito bom. Vamos lá, olha, a gente quer entrar na história de vocês, que eu sei que tem uma bagagem enorme desse mercado, muito conhecimento, mas antes, para a gente aquecer, vamos falar desse mercado que é tão forte. E aí, sabendo que você tem uma veia mais comercial e você uma veia técnica, eu queria puxar uma pergunta que vai para os dois. O Brasil sendo o 3º país ali no ranking como o maior do mercado de haircare, do mercado capilar. O que faz uma marca se diferenciar e crescer no ponto de vista do negócio e quando a gente fala também de produtos? Legal. Quer começar? Pode ir. Então tá bom. Bom, acho que após tantos anos apanhando, uma coisa que, assim, nós fomos criados numa empresa, eu e o Ricardo, a gente trabalhou numa empresa de matéria-prima, assim como você, né? E a gente foi criado aprendendo sobre especialidade. Então, a gente tinha aquela imaginação de que quanto mais tecnológico for, mais você vai ter destaque em cabelo e tudo mais. Mas, ao longo dos anos, Carol, o que a gente aprendeu foi que você precisa, sim, entregar uma tecnologia, mas, principalmente, você precisa ser viável no bolso do consumidor. Então, quando você começa um negócio, você é muito sonhador com o teu produto, né? Porque você abraça ele e fala, é o melhor do mundo, eu vou colocar... Principalmente a gente que vinha de uma, de uma empresa que vendia tecnologia, a gente fala, vamos colocar tudo, vai ser o melhor. E aí a gente foi ver o produto. Fórmula caríssima, o shampoo custava R$120 o quilo, né? E assim, não tem condição de viabilizar. Então, ao longo dos anos, a gente aprendeu a fazer essa engenharia reversa. Então, acho que essa é a nossa grande especialidade hoje, de saber quanto precisa chegar um produto no mercado para ser competitivo. Então, a gente hoje define uma determinada faixa que a gente quer entrar e faz uma engenharia reversa para chegar no custo do quilo do produto e ver o que a gente consegue encaixar de inovação dentro daquele custo de quilo. Legal. E isso levou muitos anos para a gente aprender, né? Então, acho que foi esse o grande desafio para nós, né, Rick? Isso. E eu, aí como um lado mais técnico, né? O lado que eu falo que é o lado mais nerd da história. Eu sempre, né? Quando a gente trabalhava junto e tudo mais nesse fornecedor, eu sempre fui o cara sonhador com 5, 7, 10% de ativo na fórmula, né? A gente fica alucinado nisso. Aí, beleza. Aí a gente começou a fazer, né, esses produtos e tudo mais. Aí eu comecei a ver, falei, peraí, essa conta não tá fechando. E o tempo vai passando e você vai aprendendo o quê? Nessa engenharia reversa que a gente trabalha, se eu não souber equalizar nessa formulação o que a gente quer de tecnologia, o que a gente precisa ter de sensorial e fragrância dentro desse custo,
a gente não vende. A real é essa. Então não adianta você ser sonhador, não adianta você querer só o cheiro que você gosta, que você ama, se o teu produto não entrega sensorial. Por quê? Porque muitas vezes a percepção do consumidor, se você tirar ou colocar o ativo, às vezes ele não vai perceber. Se o cabelo não tiver um belo condicionamento, quando ele enxágua, quando ele seca, você pode ter o melhor ativo do planeta. O seu produto não vai ser bem falado. Vão falar mal. E se é só o cheiro que você gosta, o consumidor às vezes não é igual a você. Ou às vezes não, sempre. E aí, o que adiantou? Não adiantou nada. Então, depois de muito a gente apanhar, depois de muito conseguir separar dentro de mim o Ricardo professor do Ricardo empresário, que tem um abismo de distância entre os dois, inicialmente, mas hoje em dia, os dois Ricardos andam junto. Legal. E aí, às vezes, um aparece mais, aí depois dorme, aparece o outro, mas os dois estão aqui dentro. E é possível viver com essas duas realidades sem fazer nada errado, sem vender mentira, legal, e entregar o melhor que a gente pode dentro do custo que precisa e naquele valor que o nosso consumidor quer pagar. Legal, e é uma baita de uma lição que eu acho que serve para mais de 90%, talvez, né, dos donos de marca que estão começando ou pensando em começar, porque eu lembro quando eu tive a ideia de criar a minha própria marca, né, até inspirado pela Carol, vendo a Carol ali com a Biziu, e minha primeira ideia foi a seguinte, eu pensei, poxa, a gente toma um monte, eu na época ali, eu até tomava um pouco mais. Eu acho que eu tomava, tipo, uns 10, 12 comprimidos, assim, por dia, né? Tinha ali de resveratrol, aí o de ômega 3, aí tinha de creatina, aí tinha mais alguns manipulados ali e tal. E eu pensei, poxa, será que eu não consigo reunir os principais, né? Não tinha noção nenhuma ainda. Os principais ativos dentro de uma cápsula, para que a pessoa venha a ter a praticidade de, ao invés de ter que tomar um monte, ela tomar um só. E quando eu comecei a ir atrás e pesquisar, eu estava em busca de fazer o melhor suplemento do mercado. Mas eu lembro que eu cheguei ali em coisa de 50, 60 reais de custo, que assim, que é totalmente fora, né, pro nosso mercado aqui de suplementos. E hoje a gente vê muitas pessoas, né, cometendo esse mesmo erro, só que eu ainda fui alertado antes de lançar. Teve gente na nossa primeira imersão que falou, poxa, mas como que o Marinho, como que eu não vou conseguir escalar essa marca de colágeno se eu vejo o Marinho vendendo o tanto que ele vende e eu tenho um produto melhor que o dele? Só que o produto dele era totalmente inacessível. O custo dele era 3, 4 vezes maior do que o do produto da Renova. Então, era tão bom a ponto de ser inviável, né? Bom até demais. Então, eu acho que é uma lição super válida, né? Fazer essa engenharia reversa de quanto que o mercado está disposto a pagar, quanto que você vai precisar de margem para a tua operação e quanto que vai poder ser o limite de custo desse produto. E uma coisa muito legal também é porque, assim, a gente que veio do mercado cosmético já foi um desafio, né? Entender o público. Eu lembro a primeira vez que me falaram assim, Carol, lembra disso, você não vai criar produto para você dentro da sua marca. E ali até com um certo assim, falei, não, eu sei que eu não vou criar para mim, mas a gente acaba tendo esse apego ali no começo, né? É um filhinho, né? É um filhinho, é muito difícil. E aí depois você vai entendendo realmente, assim, como que você separa, como que você entende o seu produto, o seu público, precifica. E é um erro, assim, comum a galera errar preço, errar ingrediente. E muita gente, diferente dessa sorte / né, bagagem que a gente teve, de conhecer muito o mercado, muita gente vai parar na mão de terceiristas, né? Que é um caminho, assim, normal. Eu falo que antes, para você ter uma marca própria, o difícil era você conseguir desenvolver, terceirizar, um pouco da história que você contou aqui pra gente nos bastidores. Hoje tem muitos terceiristas que fazem os produtos. Só que aí é delicado, porque o que eu vejo também, muita gente que não tem um conhecimento técnico por trás, ou que não tem alguém que tenha, aí sai ou com produto com preço errado, ou então com produto ruim, mas do mesmo no mercado, né? A gente está no mercado de terceirização também, né? Tá. Nossa indústria hoje, ela faz terceirização olha também. Que legal. E a questão é muito prática. O terceirista, muitas vezes, né? A Left terceirizou por muitos anos.
muitas vezes o terceirista ele coloca o que é conveniente para o volume dele, né? Então, se você não traz nenhuma solução, nenhuma inovação, você fica na mão do terceirista 100%. E o negócio do terceirista é vender para você, não para o mercado. Né? Então, são poucos terceiristas hoje que pensam assim, poxa, peraí, eu vou fabricar um produto para o Dom, ok? Dom, quanto você tem que chegar na ponta? São pouquíssimos terceiristas que fazem essa pergunta, porque... Nunca me fizeram. Nunca fazem. Na verdade, assim, a gente... Lá, né, a gente acaba até brincando, fala, ó, não me importa o que você vai ganhar, o seu markup que você vai colocar em cima do teu produto. O que me importa é entender, porque eu não quero fabricar para você uma vez só. Como terceirista é a pior coisa, porque, na verdade, na primeira produção, normalmente a gente tem prejuízo. Nós temos um time de 3 farmacêuticas lá, dedicadas a desenvolvimento, entre outras coisas, nosso mínimo, tudo relacionado. Ele não se paga na primeira. Então, é um jogo de LTV, né? No caso também. Então, se a gente faz uma fórmula que não funciona, no PDV, digamos assim, né? Isso acaba já caindo por terra. E é uma conta que realmente os empresários não fazem. Porque vem muito sonhador, vem assim, não, eu quero... Como você citou, o melhor produto do mercado. O melhor produto do mercado geralmente quer o melhor produto e acessível. E acessível. Né? E assim... Não, eu vou fazer um produto que ele vai ser o melhor, só que eu vou ter preço competitivo. Exatamente. E aí você vai descobrindo que, assim, em várias coisas você pode otimizar, né? Às vezes as pessoas vêm com uma ideia de frasco, por exemplo, que é completamente maluca. Muito. Embalagem, a galera viaja. É muito difícil no Brasil embalagem, eu tô seguindo lá, né? Eu tô aí? seguindo a Fenty Beauty. E eu quero trabalhar igual a Fenty. Beleza, mas aquela embalagem, gente, só existe nos Estados Unidos. Ou na China. Você vai trazer para cá, é que nem matéria-prima, né? Você viveu isso também. Eu quero óleo... que vem da Malásia. Ok, só que são 200 quilos para você trazer esse óleo da Malásia. Você tem volume para trazer esse óleo da Malásia? Então, assim, é esse tipo de engenharia reversa que a gente acaba fazendo e aprendeu ao longo do tempo e que hoje nos torna competitivos justamente por isso. Né? Porque a gente consegue trazer um chassi muito bom de fórmula, que o Rick sempre fala, que é essa percepção do consumidor e realmente trazer o produto, né? O ativo ali que vai fazer a diferença, né? E a gente hoje também classifica em duas frentes, né? Até para também finalizar essa questão de se manter competitivo. Existem produtos educacionais, ou seja, você vai ter que educar o teu cliente a entender o ativo, e existe produto numa outra faixa que você já pega coisa consolidada, Jojoba, Argan, entre outros, e vai no caminho para ser competitivo. Você não precisa desbravar, né? Alguém massificou esse conceito e você vai, né? Que nem o colágeno, acho que no mercado de vocês, no nosso é Jojoba, Argan, enfim, entre outros ativos, queratina... Enfim, agora, você vai explicar que nem nós temos um produto que tem um extrato da flor de Edelweiss que é colhida no Alpes Suíços, entendeu? Maravilhoso o ativo, mas você precisa explicar o que é. O consumidor não vai lá na gôndola e pega, nossa, Alpes Suíços, adorei. Não é assim que funciona, né? Então, essa é a grande... diferença de você trabalhar com varejo e você ter as coisas competitivas no mercado de cabelo. Você tem que entender que aquele produto em determinado preço tem que ser mais educacional, e em outro você tem que trabalhar no que o cliente já conhece, o consumidor já conhece. E isso tem um aprendizado de marketing também, né, gente? Comunicação, porque eu falo assim, a Bizil foi assim também. A gente investiu no ingrediente ativo que era o selfie, ninguém conhecia, nasceu com o primeiro preenchedor facial sem agulhas e depois veio com um produto que o mercado todo tem, que é a vitamina C. Então é um pouco disso, é um educacional que a gente investiu na conscientização do mercado, na educação, porém isso também tem uma força, né, que leva a marca para um outro nível de posicionamento. Exatamente. Só que como empreendedores, a gente tem que ter essa noção de que eu vou investir mais
Não só no produto, mas no mercado conhecer esse produto, só que depois ele posiciona a minha marca e pode ser um dos best-sellers se a gente fizer bem feito esse trabalho de marketing. Enquanto que o mercado já quer e já gosta, eu já entro num outro nível de competição, que assim, todas as marcas têm, por exemplo, uma vitamina C. Sim. Como que agora eu diferencio a minha e faço o consumidor querer, né? E você tocou num ponto super importante, porque justamente nisso que o empreendedor... A gente atende muito microempreendedor ou pequenos empreendedores ali que estão querendo construir a marca própria e eles se perdem nisso, porque eles têm o dinheiro só para montar a marca. Só que uma marca educacional é o que você falou, existe um trabalho a ser feito. Então, e aí vem aquele idealismo, mas eu quero o ativo tal, tá, mas você tem 6 meses de caixa para você segurar o educacional do seu negócio, porque você não vai sair arregaçando de vender, né? E essa é uma luta que a gente tem, porque às vezes você fere o ego da pessoa que está ali, né, apaixonada pelo produto, porque é um filho, né? Então, muito disso, né? E tem um negócio também que a gente acha muito importante na nossa posição hoje como terceirista, que a gente se diferencia muito por isso, que é o teu sonho. A gente quer te ajudar a transformar em realidade. Só que de maneira consciente, respeitando o teu dinheiro. Legal. Porque não adianta você ter... Por exemplo, tem muita gente que a gente recebe que tem a rescisão dela. Saiu do emprego, tem a rescisão. Vamos supor, você tem 100 mil reais. Se você torrar os seus 100 mil reais com a gente, tua marca já morreu No na primeiro saída, lote, né? No primeiro na lote. largada. Ela já nasce morta. E a gente tem total consciência disso. Então, quando, por exemplo, a gente senta com alguém, se a pessoa não for transparente com a gente, ela vai se prejudicar. Mas, se a relação é de transparência, de você falar assim, ó, eu preciso vender esse produto a 150 reais, mas ele tem que sair da fábrica de vocês a 12, a gente vai entender. E a gente vai tentar viabilizar isso para a pessoa, porque esse markup que ela tem que trabalhar, cada um sabe a dor que tem. Se você tem um quiosque no shopping, se você tem toda a tua equipe, né, dos influenciadores e tudo mais, e um monte de coisa envolvida. Não importa pra gente. Mas se a gente conseguir chegar no 12, tá aqui, ó. Carol, esse sérum aqui tá bom pra você? Com Legal. o selfie, com a vitamina C e com isso, com aquilo? Não, ainda tá mais ou menos. Tá bom, ó. Fazendo os teus ajustes aqui, a gente chegou em 15,50. Aí faz as contas, dá. Eu aperto um tiquinho aqui, né, no meu markup e isso vai para o mercado. E isso, assim, quando a gente faz isso para um cliente e ele consegue personalizar a fórmula do jeito que ele quer, com o ativo que ele quer, de maneira viável, é outra história. Porque você vai ter amor, você vai ter tesão ali no teu produto. E tem um monte de terceirista que não tem a competência técnica também. Isso eu falo sem medo algum. É verdade. Que é assim, ó, quero um sérum, tá bom, ó, tem esse aqui. Ácido glicólico com rosa mosqueta. Aí a Carol fala, porra, mas eu não gosto de rosa mosqueta. É maravilhosa, mas não casa com a minha marca. Eu quero aqui qualquer outro, eu quero macadâmia. Não quero rosa mosqueta. Ai, não dá. Mas por que não dá? Às vezes se não dá, é por trás assim, ó, eu tenho isso aqui, você quer? Quer. Não quer? Eu nem sei se eu consigo mudar na forma. Aí faz 120 dias, 180 dias. Porque vai ter que subcontratar alguém para fazer, para tentar. Aí, mas olha só, não ficou sensorial igual. Mas ó, mais 30 dias para dar um reteste. Aí numa dessa, ela já perdeu toda a vontade. Aí daqui a pouco ela pegou... O timing mesmo. né? Exatamente. Então, as coisas são muito delicadas. Muito, muito, muito. Né? E trazer para a realidade mesmo. Às vezes, quero usar o selfie? Quero. Então, tá bom, a gente precisa ir lá no fornecedor, 5 quilos. Vai dar 4,2 kg de excesso na tua primeira produção. O excesso custa tanto. Você vai bancar, Ok? né? Eu quero o peptídeo da empresa X aqui da Espanha. Beleza. Custa, 2.000 euros o quilo, você tem que trazer 20 quilos. A gente vai usar na tua primeira produção 1 quilo. Esses 19 quilos a 2.000 euros o quilo, você banca? Então, veja bem. O meu projeto vai dar muito certo. Vocês não podem bancar? Imagina se a gente fosse bancar isso Todos, para né? cada um. De todo o contrato Entendeu? que aparece lá. Então é a gente impossível, traz para a né? realidade. É. Na hora que você traz para a realidade, aí às vezes Às vezes choca, né? dá um choque de dinheiro e a pessoa olha e fala, não, peraí.
né? Quanto eu tenho que pôr aqui de dinheiro para viabilizar esse meu, às vezes é só um luxo. Será que a gente não consegue arrumar um outro peptídeo tão bom quanto que a gente possa comprar 1 quilinho? Aí quando tua marca estiver voando, aí você mata no peito os 20 quilos daquela empresa espanhola. E ou outra, qualquer se não te sobrar também ali o dinheiro para você investir no marketing, na tua É isso que a gente estrutura e pro fala. mercado, você pode ter o melhor peptídeo do mundo que ninguém vai saber. Ninguém vai saber o que Vai tem. morrer com um produto, Ninguém né? vai Não vai sair. chegar para ninguém. É. E esse é muito comum. Exato. Eu vejo pouquíssima gente falando sobre isso, sobre essa construção de produto, Muito. que ela assim, primordial para fazer a coisa certa, né? É, e esse episódio está sendo, assim, muito legal, porque pela essa bagagem de vocês, técnica, e também esse conhecimento como terceirista e no mercado de marca, a gente, assim, quem escutar, a gente, assim, vai economizar, assim, muito Vai. tempo e dinheiro, Com porque certeza. a galera erra muito isso, ela chega Muito. despreparada com o sonho, então tá apegada no emocional, e aí acha que é o produto. Então, isso aqui, gente, sério, assim, reescutem, sabe? Porque... Não, e a gente teve o prazer de estar junto com vocês no Brand Legacy, que foi, aliás, quem não foi, é um evento realmente diferenciado, maravilhoso. Não tô ganhando um centavo para falar absolutamente nada, mas realmente foi uma coisa muito legal pra gente. Mesmo com anos de mercado, muito legal, porque, né, acho que humildade para aprender a gente tem que sempre ter. Mas o que a gente escutou sobre isso, quando a gente levantou a mão e falou, poxa, a gente tem marca, eu tenho... nos encontrinhos ali, o pessoal pergunta. E você vê um monte de gente falando, nossa, eu fiz o meu primeiro produto totalmente fora, eu fiz o meu... E é isso mesmo. Então, acho que realmente é uma coisa legal para se falar. E se você tem 10 mil reais para começar um negócio, não gasta 10 mil reais em produto. Gasta 3 em produto, entendeu? Mas começa. Legal. Esse acho que é o grande recado. E muito nobre da parte de vocês também, porque no final das contas a maioria quer vender, custe o que custar, Sim. né? E assim, com certeza a maior parte dos terceiristas não teriam tido essa preocupação de saber, mas poxa, quanto você vai, além de bancar isso aqui, você vai ter para o marketing, você vai ter, a quanto que você quer vender, para a gente entender se faz sentido e tal. E porque o normal é o cara, isso que você quer fazer? Vamos embora. Vai. Vamos E fazer. vê que você tá no É. caminho errado, É. vê que você tá no caminho errado, mas vai coletar o dele, tá tudo Não, certo, e é né? difícil. Eu tive até uma pessoa do meu time esses dias que a gente fez uma call ali com uma pessoa que estava querendo entrar ali no nosso programa de aceleração de marcas. Só que era uma marca mais nova. E a questão ali não era nem só o dinheiro, era também o investimento. Só que faltava estrutura. E aí a pessoa do meu time falou, não, Dom, fala com ele e tal, convence, vai, vamos lá, que ele tem potencial. Tá. E aí na hora que eu sentei e pedi para ele me explicar, eu olhei assim e eu falei, Amigo, não tá na hora. não é mesmo. Não é. Né? Depois eu mandei mensagem pro cara, não é, cara. E vai entrar e não vai conseguir fazer, e não vai conseguir executar e tal, e já sai falando mal. E Né? o tempo que você passa tentando convencer, Pois né, é, Dom? cara, É uma pois é. coisa muito ruim, né? Você tendo que... A gente, muitas vezes, a gente também, entre aspas, demite o cliente, nem começa com ele, porque quando a gente sente que há uma resistência da pessoa nem querer entender... Porque assim, nós não estamos falando de coisas que a gente não vive. Tem muito terceirista que não tem marca. Nós temos marca. A gente vive o varejo, a gente vive a internet, a gente vive as dificuldades. Por isso que o Ricardo comentou sobre markup, a gente sabe que precisa de um markup para bancar, entendeu? Então são coisas que a gente orienta. Se a pessoa não quer nem ouvir isso, para nós vai ser uma perda de tempo enorme. E eu acredito que vocês vivam o mesmo. Tem gente que não ainda precisa perder dinheiro um pouco para aprender. Como assim, lá atrás eu perdi dinheiro, não querendo, mas por desconhecimento total mesmo. Comecei a empresa muito novo, então aprendi na porrada, né? Perdendo dinheiro, né? Se tivesse alguma coisa que me ensinasse isso, com certeza eu não teria feito metade do que eu fiz. Se tivesse já o Brand Legacy na Nossa época, né? senhora, não. É surreal isso que tem hoje. A gente estava brincando aqui antes nos bastidores sobre até toda a informação que se tem hoje, né? Mudaria muita coisa para muita gente. Né? E vou até puxar um gancho disso. A marca, de onde saiu a ideia? Tá. De onde surgiu a ideia da Left? Uhum. Como que foi esse começo? Foi bootstrap, teve investidor. E quando
nessa jornada o Ricardo apareceu e entrou no jogo com você? Legal. Foi uma história bem legal, né? Eu vendia matéria-prima, né, para cosmético, visitava uma série de indústrias e o que aconteceu? Chegou uma matéria-prima nova que eu simplesmente apaixonei. Era uma cápsula de vitamina E que ela rompia, no momento que você lavava o cabelo, ela rompia e entregava vitamina E diretamente no couro cabeludo. E eu apaixonei naquela matéria. Eu falei, nossa, que tecnologia, que coisa maluca, nunca vi um shampoo assim, tal. Eu falei, vendedor, vou vender isso para todo mundo, vou arrebentar de vender. E vendia com paixão. Montei o projeto, né? Porque né, ao longo do tempo que eu trabalhei com matéria-prima, eu fui pegando, né, um pouquinho de intimidade com os clientes mesmo. Eu conhecia muito bem a linha dos clientes, né? Então, eu ia lá e já montava o projeto pro cara. Falou, você vai fazer um shampoo de frutas, isso aqui vai parecer a sementinha da fruta e você lança desse jeito. Cara, eu levei essa ideia para 7 indústrias e tomei só não. Só não. Não, você tá maluco, isso aí não vai funcionar. Isso aí não vai funcionar. Esquece. Não tem jeito. E não. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí sabe aquele negócio? Gente, se vocês não forem, vou eu. Não é possível que vocês não estão enxergando, né? Não é possível, né? Então, assim, foi dessa forma. Surgiu a ideia de fazer uns produtos. Eu pedi, na época, demissão. Olha. Né? Da empresa. Tava já tem uma história, né? Ali paralela, né? Que eu fui montando esse projeto, mas para fazer isso mesmo, tomei a coragem de sair da empresa que eu amava, né? Porque eu acreditava tanto no produto. E assim a gente fez 4 shampoos. 4 shampoos com a minha rescisão. Então, você perguntou se foi bootstrapped, foi total, né? Com a participação de 2 amigos na época que também acreditaram nessa loucura, né? Que eu sou muito grato, né? A gente deixou de ser sócio ali nos meados de 2011, mais ou menos. Mas a gente juntou nosso dinheirinho ali e foi. Que ano que nasceu a Left? A Left nasceu em 2008. Nossa 2008. Senhora. E aí eu tinha 24 anos. 15 anos? 18 anos. 18 anos. 18 anos. E aí... 24, super novo. 24, né? Então, assim, já foi uma loucura sair da empresa que eu tava, porque eu ganhava super bem, pra minha idade, né? Então, foi um desafio muito grande, assim, nesse sentido. E... sem conhecimento nenhum, não tinha nenhum empreendedor na família, não tinha nenhuma pessoa específica que pudesse me ajudar, foi na cara da coragem mesmo, aquele negócio. Cara, se eu vendo isso, eu vendo aquilo. Eu sempre pensei, né? Acho que você concorda comigo, né, Dom? Quem vende com paixão, vende qualquer coisa. Eu só preciso de que seja coisa boa. Né? Eu preciso acreditar. É isso aí. E assim, no negócio que você está fazendo, você acredita, né? Então... foi meio que dessa forma que a gente começou. E o Ricardo, a gente desenvolveu... Nós trabalhamos na mesma empresa, né? Então, a gente desenvolveu uma amizade muito grande lá dentro. E eu já fazia isso com os clientes. Eu dava ideia, levava para esse doido que sabe tudo de cosmético. Ele viabilizava as ideias. Porque até hoje a Left é assim. A gente pensa numa coisa maluca. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu estava numa churrascaria uma vez e pedi um creme de papaya com cassis. Aí eu comecei a ver servindo o creme de papai com cassis e falei, ué, isso aqui dá um cosmético. Liguei para ele e falei, Rick, você tem como criar uma máscara e passar uma caldinha por cima, alguma coisa? E assim ele ia lá e via e viabilizava. Então a gente fez muito isso para muitos clientes. E a minha relação com o Ricardo começou justamente aí dentro e foi passando para fora, né? Depois que eu decidi montar a empresa, ele montava todas as minhas fórmulas. Absolutamente todas as minhas ideias malucas que eu tinha, ele dava um jeitinho de arredondar, botar meu pé no chão e falar, isso aqui não dá pra fazer, isso aqui é inviável. Mas ele colocava isso no pé no chão, prestando serviço para mim, né? Então, foi muito legal. E ele foi virar sócio só depois de 8, 9 anos? Só em 2017. Quanto tempo levou e como foi, né, você tirar a marca ali do zero e chegar no patamar de 100 mil de faturamento mensal? Legal. Então, quando eu comecei, o que a gente fazia?
Na verdade, eu e minha esposa, né? Minha esposa também tomou coragem comigo Legal. na época e pediu demissão do trabalho dela. E ela fazia o seguinte... Foi all-in, né? All-in total. Total, não tinha Vamos nada. dois. A gente perdeu, a gente volta a trabalhar de novo, né? Era mais ou menos o pensamento. E ela marcava visita em salão para mim, ficava ligando nos salões de beleza, porque eu decidi que porque o varejo era muito inviável na época, assim. Quando você olhava para varejo, você via gôndolas e gôndolas, você chegava com 3, 4 produtos na mão, o cara nem te olha. Então, o salão já. Aí eu falei, poxa, eu criei um produto que é de especialidade, né? Que o salão vai gostar. Eu vou levar em salão, né? E assim a gente ia. Eu ia com... Ela marcava as visitas para mim e eu ia nos salões apresentar, fazer cabelo no lavatório. A gente, por ter criado o produto um pouquinho diferente, o produto tinha essa esfera, então eu já tinha uma super história para contar. Esse produto existe até hoje e é um produto curva A da empresa até hoje, né? O mesmo shampoo papaya que eu tinha lá em 2008 é o shampoo papaya que eu mais vendo hoje, né? Muito legal isso. Então, eu ia explicar a tecnologia, que eles adoram, o cabeleireiro adora a tecnologia, e a gente caprichou na fragrância. Então, o que acontecia? Eu ia lavar e o cheiro espalhava no salão. Quando espalhava no salão, uma outra mulher, que cheiro é esse, né? O que é isso? E aí, Olha que legal. assim, fui tirando pedidos devagarzinho. Então, assim, Dom, R$300 num salão, 600 em outro, 400 em outro. E isso foi, assim, em mais ou menos 2 meses, ralando 100% fazendo isso. Até que um microdistribuidor de uma região falou, poxa, tô vendo esse shampoo em tudo quanto é lugar, vou ligar para esse pessoal para ver se eles não querem. Na época tinha uma marca famosa também, que era a Vitaderm, não sei se vocês lembram bem da Vitaderm, mas a Vitaderm dominava salão, né? Nessa época. E eles estavam com um problema de fornecimento de shampoo para manutenção. Então a mulher fazia o cabelo e queria levar para casa um shampoo e um condicionador para continuar o tratamento do salão em casa. E nessa, a gente começou a falar, esse distribuidor me ligou e falou, Fernando, olha, eu tinha uma carteira da Vitaderm, a Vitaderm não está conseguindo entregar, poxa, eu gostei do teu produto, vamos começar? Vamos começar. Aí eu comecei a vender para microdistribuidor e isso começou a ganhar força. Então, Dom, assim, em coisa de 6 meses, mais ou menos, eu tinha batido 100 mil. Tá. Foi muito rápido, assim, esse começo pra gente. E você imagina o que fez isso na minha cabeça de 24 anos, né? Tô rico. Sou o dono do mundo, né? E aí eu vou contar os percalços depois, que eu acho que é importante. Mas foi assim que a gente chegou, de salão em salão, Legal. visitando mesmo, até às 10 horas da noite. Visitava salão, que na época não tinha Mercado Livre, era em espanhol, pra vocês terem uma ideia. Não tinha nada, não tinha internet, não tinha absolutamente nada. O que tinha era a venda física, né? E foi assim. Então, a gente abriu esses primeiros... Aí um distribuidor olhou, foi para outra zona de São Paulo. Aí da outra zona, pingou no outro lugar e foi assim que a gente foi crescendo até chegar nesses primeiros 100 mil. Legal. E quando o Ricardo entrou para a sociedade, vocês já tinham ido para a internet ou não? Já tinha ido para a internet. Assim, bem de leve, assim, muito, muito de leve. Então, deixa eu mudar a pergunta. Em que ano que vocês decidiram se posicionar na internet e realmente fazer um canal significativo para a marca? Dá até vergonha de falar, mas assim, foi de 2022 para cá. Você jura? 2022 para cá. Com a pandemia. A pandemia, Carol, foi para nós um caso à parte, porque por a gente ser terceirista, nós viramos uma indústria de álcool gel. Entendi. Então, nós pivotamos todo o nosso negócio para álcool gel e deixamos todas as outras coisas em stand-by, né? Então, a nossa marca, ela pausou praticamente por 2 anos. Vocês ganharam dinheiro de outra Sim, forma, ganhamos né? dinheiro de outra forma, né? E tem um ponto interessante também, é que quando a gente virou sócio e a gente comprou essa fábrica, a gente nunca tinha trabalhado assim numa indústria. Tá. Então, imagina, você assume um negócio da noite pro dia, e aí você fala, e agora? Como é que é? Né? Eu faço uma brincadeira que é do filme Ghost.
né? Se tiver gente muito novinha, não vai entender o que eu tô falando, mas tudo bem. Vamos pesquisar, turma. O Tem cara- chat GPT. Ele entra no metrô sem o metrô parar. É assim que a gente fez. Entendi. E de repente assim, não, tem que ligar para tal cliente, tem que comprar tal matéria-prima, tem que isso, tem que aquilo. Falou, mas peraí, quem que é esse cliente? Como que ela chama? Não, mas que tem que descer a produção, não sei o que, não sei o que lá. Falou, onde que imprime a ordem? Nossa, gente, desesperador. A gente aprendeu a ter desesperador. fábrica, né? Que ano que foi Isso isso? foi 2017. E nessa 2017. A época, gente aprendeu a ter fábrica. vocês, assim, ali tendo fábrica, já era a marca própria mais forte ou era a terceirização mesmo? Naquela época, assim, até para dar um contexto Aham. anterior, a gente chegou até lá terceirizando nessa Tá. indústria, né? E essa indústria era uma indústria relativamente pequena, né? Ela tinha ali seus 10, 12 clientes de terceirização, e aí ela acabava... Ela era especialista em pequenos negócios. Então, ela fazia volumes de 300, 500 peças. Então, a Left era um dos maiores clientes do terceirista, Entendi. entendeu? Mas, naquele momento, a gente era, sei lá, 40% do faturamento da terceirista, né? Que a gente adquiriu na época. E com os novos negócios, né, que a gente trouxe, aí mudou completamente, né? Porque Legal. tem uma história para a gente entrar quando se alinhou. Aí eu posso contar para vocês como é que a gente se alinhou para realmente entrar ali na aliança, que foi um processo que envolve outras pessoas também e hoje envolve o grupo que a gente é sócio também. Tá, legal. Puxar uma curiosidade, assim, quando você entrou também na sociedade, o que te fez falar, agora é a hora, já que vocês eram, assim, amigos do mercado, já de algum certo modo trabalhavam junto, o que você enxergou no mercado? Porque foi assim, Carol. Quando eu comecei lá em 2001 fazendo sabonete artesanal em casa. Eu tava no segundo ano da faculdade. E uma pessoa da rua que eu morava, tinha uma papelaria, ela virou pra mim e falou assim, eu queria vender gel de cabelo pra molecada da rua. Você falou, eu faço. Aí eu tava tendo uma matéria, tava no segundo ano da faculdade, tava tendo uma matéria chamada farmacotécnica. Aí eu falei, acho que eu consigo fazer lá. Eu queria pôr uns creminhos pra mão também. Eu falei, acho que eu consigo. Aí eu fui, eu tinha R$350. Fui no centro de São Paulo, comprei as matérias-primas, arrumei um negócio de lá, um negócio de cá e comecei a fazer gel pro cabelo da molecada. Entendeu? E aí, né, devagarzinho, de repente, as coisas da Victoria's Secret começaram a aparecer. Aí comecei a fazer loção perfumada. Era vanila, morango com champanhe, entendeu? Legal. Pera. E nisso foi. Eu falei, meu, que legal. E era todo fim de semana fazendo 10 quilos de creme, Legal. né? Batendo em casa. Com a minha namorada na época, que hoje é mãe da minha filha. Legal. E aí foi assim. De repente, né, a gente trabalhou junto e tudo mais. E eles começavam a me indicar para os clientes. E eu com o laboratório na casa da minha mãe. Beleza. Aí chegou uma hora que eu transformei isso em empresa mesmo, né? É uma empresa de consultoria, chamada Formular Cosméticos. E aí eu comecei a fazer para algumas empresas, né? Empresas relativamente pequenas, até que apareceu na minha vida o Grupo Restock. Aí eu criei toda a linha de corpo e banho da Lely Blanc. Ah, sim. Então eu fiz toda a linha da Lely Blanc, depois fiz toda a linha da John John. Legal. E aí, assim, isso é um marco pra mim. É um antes e depois. Beleza. Até que chegou uma hora, quando eu tava na Cosmotec, quando eu já tava pensando se eu virava professor ou se eu ia arrumar emprego, tinha uma empresa gigante, que eu mandava o currículo, eu não recebia uma ligação. Uma! Falei, meu, eu tenho, né, conhecimento técnico, eu tenho o idioma que eles pedem, tem um monte de coisa. Eu não recebo nenhuma ligação. Beleza. 10 anos depois, eles bateram na minha porta. Nossa, você foi muito bem recomendado. E a gente tem um projeto interno aqui de terceirizar a criação de cores de maquiagens, porque nós não estamos dando conta internamente e a gente precisa desafogar um pouco a nossa equipe de pesquisa. Beleza. Aí fui homologado, fiz prova de criação de cor, bateu um monte de desespero. Primeiro o batom rosa que eu fiz, na hora que olharam, falou, você fez esse rosa tá azul. Aí quem ficou Errou um pouquinho. tela azul fui eu. Eu falei, meu, rosa azul, e agora? O que eu faço? Eu falei, não, concordo, meu, faltou isso, faltou aquilo. Beleza, não sabia nem o que eu tava falando. Porque criar cor é um mundo à parte, né? Mas aí
Entendi o raciocínio rapidinho, fui homologado. Porra, aí imagina, uma empresa gigante, aí mandava lá 10 cores de batom, eu tinha que criar 30 cores. Então, era a cor igual, um tom acima e um tom abaixo. No começo, é amor à primeira vista, você é alucinado, isso aqui é fantástico, vai mudar minha vida. Aí beleza, você entrega as primeiras 20 cores. Falei, e o próximo? Aí você fatura, beleza, entrou dinheiro no caixa. E o próximo? E o próximo? E o próximo? E o tempo passa, e o tempo passa. E eu vi aquele dinheiro e falei, eu não posso nem pegar um Prolabore pra mim. E eu dando aula loucamente nas faculdades e não podia pegar o dinheiro da minha própria empresa, porque eu não sabia quando vinha mais dinheiro. Aí, de repente, olha, vai entrar mais cor, não sei o que, não sei o que lá. 3 cores. Fazia 3. E o dinheirinho ia. E os meus outros projetos eram pequenos. E vai. E de repente, 28 cores de base. Aí eu tinha que pegar ex-aluno, aluno, pessoas desempregadas, para fazer freela comigo. Nossa. Beleza. Doideira. Aí, foi. Aí a ficha começou a cair. Falei, peraí. Esse foi um caso. Falei, eu tô aqui, trabalhando loucamente, o dinheiro entra e eu não posso fazer nada. Eu assisto esse dinheiro acabar, eu dou um gás nele e vai. Eu não tenho previsibilidade alguma, eu tô vendendo meu intelecto e eu aqui, de braços cruzados, no banho-maria, tendo que trabalhar loucamente como professor. E aí chegou uma hora que quando eu comecei a pagar DARF de imposto e os freela com o meu salário de professor, eu falei, não, tá errado. Falei, isso tá errado. Falei, cansei. Eu preciso de algo para mim. Pegava cliente desesperado. Eu cheguei a pegar um cliente que ele era refém de um químico e ele levou para mim o peso das embalagens. Então, vamos supor, ele comprou 200 quilos de Lauril, ele tinha lá o peso do tambor de Lauril, ele pesava quando chegava, o químico produzia para ele o shampoo, ele pesava depois e ele me levou a diferença de massa entre as embalagens. Falou, é isso que eu tenho. Eu trouxe isso para a realidade. Eu transformei em fórmula e eu livrei ele do cara. E ele não quis me pagar 3 mil reais por isso. Aí na hora que eu vi, eu falei, não. Tem muita errado, coisa né? aqui pra eu estar como eu tô. Entendeu? Pra eu estar nesse banho-maria. Aí, desabafei com o Fê, que a gente sempre foi amigo, irmão. Desabafei com ele. Desabafei com o meu ex-chefe também da Cosmotec. E aí ele virou pra mim. Posso falar a real? Pode. Falou, manda tudo isso pra puta que pariu. Entendeu? Amanhã você monta outra formular. Na casa da tua mãe de novo. Por quê? Porque a formular é tua você, cabeça. seu cérebro. Entendeu? O formulário tá dentro de você. O formulário é intangível. Você pode... Eu sempre falo, se eu tiver uma balança, um pHmetro e um agitador, eu monto a formulário aqui, agora. E acabou. Legal. Entendeu? Aí eu cansei de vender pros outros. Eu falei, eu quero que seja pra gente, seja pra mim. Entendeu? Cansei de cruzar os braços e ver fórmulas que eu tinha cobrado 2, 3 mil reais, as pessoas voando e desvalorizando o intelecto. Eu falo, mas esse sensorial, esse custo, porque mesmo não tendo marca, eu tinha muita noção de custo das coisas. Muita, porque não adianta fazer algo que não vende. Justo. Então, aí eu cansei. Aí nesse desabafo, de repente a gente se abraçou e comprou. Aí sim. Hoje eu dou o meu intelecto, dou para os outros. Mas o foco do meu intelecto é Tem nosso. retorno. É nosso. Legal. Eu vejo o retorno. Muito legal. Ele é tangível, o retorno. Entendeu? Não é mais um retorno pro ego, pro tapinha nas costas. Ai, você é maravilhoso. Tá bom. A gente gosta disso até a página 2. Chega uma hora que o tapinha nas costas do parabéns, ele é uma facada nas tuas costas. Não paga Porque não serve pra nada. Não paga. Você não troca de casa, você não troca de carro, você não vai num restaurante bom. O tapinha das costas não paga nada. Então, é gostoso quando você tá começando, mas depois vira um transtorno na tua vida. Eu me reconheço na sua história, porque assim, eu comecei igual vocês também muito cedo na indústria, e antes de eu realmente ganhar ali algum dinheiro assim bom pra mim, eu já faturava milhões, e
um pouco que me davam, hoje eu vejo que era uma esmola, sabe? Só que até a gente ter essa consciência e a gente conseguir se autovalorizar, e eu comecei realmente também, assim, eu só comecei a ganhar mais dinheiro, que o meu financeiro começou a mudar, quando eu também falei assim, chega, daqui pra frente eu vou me autovalorizar, e o meu conhecimento, e o que eu entrego, a minha energia, a minha dedicação, só que é um processo, né, pra isso acontecer. É difícil. E muda, né? Você passa, né, a se dedicar. Quando você vai montar o seu negócio, você se dedica para você mesmo, você vai sem... Dá tudo, né? Dá tudo que você tem, você dá o seu melhor, né? Então, foi um processo, né, que o Ricardo estava nesse momento, eu estava no momento de já querer ter fábrica, porque eu estava terceirizando e tomando paulada. Tá. Paulada que eu digo assim, ó, eu vendi muito aqui. Não vende muito não, senão você vai me tirar do simples. Nesse nível. E aí eu falei, poxa, eu vou ficar refém da fábrica até quando? Né? Comecei a ficar pensando nisso. E cheguei a escutar isso, ó. Passa parte da tua produção para outra fábrica, porque eu não quero sair do simples. Né? Na época, né? Entendi. Então, eu entendia também... Eles não queriam sair do simples e tá tudo certo. Era o negócio deles há muitos anos, né? Dessa terceirista que a gente acabou adquirindo. E ficou nisso. E falei, poxa, aí um desabafando com o outro e o terceiro, né, integrante dessa conversa, que é o nosso ex-chefe lá na Cosmotec lá atrás, que a gente sempre teve uma relação muito legal de, né, mesmo cada um fazendo coisas diferentes, ele também saiu da Cosmotec para montar uma empresa de matéria-prima, né, que hoje chama Focus Química. Que legal. Acredito que você conhece. Sim. Então, a Focus Química é do Douglas, né? E aí o Rick, nesse desabafo, ele foi trabalhar junto com o Douglas, né? Nesse laboratório que eles montaram, né? E mais pra frente, o Douglas chegou pra gente também e falou, poxa, Rick estava desapontado com essa questão de só vender o intelecto. Eu tinha o sonho de ter fábrica e o Douglas queria entrar no mercado magistral, que é de farmácia de manipulação. Você vende matéria-prima cosmética para farmácia de manipulação. Era o sonho dele também. E o que você precisa para fazer isso? Ter Anvisa. Então, essa fábrica reunia o sonho dos três. Sim, entendi. Né? Então, foi assim que a gente se juntou, né? Só que o Douglas já era sócio de um grupo chamado Oswaldo Cruz Química. Ele falou, gente, para eu me envolver nesse projeto, a gente precisa, vocês precisam conhecer o grupo, a gente precisa... Não é da faculdade ou não? Não. Ah, tá. Não. Tem a faculdade Oswaldo Tem, Cruz, inclusive, né? nós somos formados pela Oswaldo Cruz. Porque acho que todo mundo Mas da nossa época de O química grupo passou chama lá, Oswaldo né? Cruz porque o fundador Tá. do grupo se formou lá. Ah, né? perfeito. E é um grupo muito grande, mais relacionado à química pesada, né? Então trabalha muito forte no setor de tintas, de outras coisas. E eles compraram parte da Focus Química em 2012, se eu não estou enganado. Acho que foi isso. Viraram sócios para entrar na área cosmética, né? E aí a gente foi até o grupo, apresentou o projeto que a gente tinha. Ó, eu tenho a marca representa tanto, o Ricardo tem a Formular, que é uma empresa de serviço, o Douglas quer colocar a parte da farmácia de manipulação. Poxa, o grupo adorou a ideia e até então a gente ia manter as coisas separadas. A gente ia montar um novo negócio, mas cada um ia manter as coisas separadas. Mas aí dentro do grupo, o grupo falou, poxa, já que vamos fazer, vamos juntar tudo. Legal. Então, ó, vamos pegar esse braço Formular e trazer para dentro da aliança, vamos trazer a Left para dentro do negócio e formamos uma coisa só, que hoje se chama Aliança. Muito legal. Então, a Aliança hoje é a detentora desses 3 negócios: terceirização de cosméticos, fornecimento de matéria-prima para farmácia de manipulação e a Left. Entendi. Então, aí isso foi o mote ali de 2017. E o Legal. que vocês enxergam, assim, tanto no mercado físico quanto no digital, quando vocês entraram, dos maiores desafios que vocês tiveram e também, assim, algum momento, alguma estratégia que mudou ponteiro? Olha, Carol, o físico, ele é mais parecido com o digital. Hoje, entendendo um pouco mais de digital, né, eu posso falar, mas o físico é mais parecido com o digital do que se imagina. Só que as pessoas não enxergam dessa forma. Qual que é a diferença do físico? Hoje, por exemplo, ninguém se importa em pagar 20%, 25% para um Google, certo? Ou para um Meta ali para fazer
os ads. As pessoas hoje se incomodam de pagar o trade marketing no varejo físico. É a mesma conta. Os mesmos 25, 30%. Os mesmos né? 25, 30%. Né? E isso, assim, gente, eu aprendi vendo uma Bauducco fazendo demonstração, uma Coca-Cola fazendo demonstração de um produto novo em mercado. Aí você fala assim, pô, se a Coca-Cola tá gastando com trade marketing, eu, Left, não vou gastar, como é que eu vou andar dentro do varejo? Pensa na fila do pão para, né, já ser conhecido, Você né? entendeu? Então, assim, né, no nosso mercado, por exemplo, você via lá La Roche, Vichy, verdade. fazendo investimentos enormes em eventos e tudo de trade marketing, você não vai fazer. No meu caso de cabelo, né, eu Seve, né, Verdade. marcas consolidadíssimas fazendo. Então, esse foi o grande aprendizado pra gente. Na primeira investida que eu dei em varejo, a gente apanhou. Por quê? Como todo empreendedor, a gente achava que colocar na prateleira ia sair Vendia. sozinho, né? Em que momento você deixou de focar só nos salões e começou a ir pro varejo? Logo o varejo, o que aconteceu com o salão, né? Aham. Eu fui salão por muitos anos, só que as perfumarias começaram a perceber esse movimento. O que as perfumarias começaram a fazer? Abrir espaços para o profissional comprar. Dentro da perfumaria. Então, hoje você vai numa perfumaria, você tem o setor Pro, né? Você tem ali produtos que você não encontrava de jeito nenhum, né? Então, por exemplo, vou citar algumas marcas aqui. Trust, por exemplo, você não encontrava por nada dentro de uma perfumaria. Era só dentro de salão. A própria Haskell, era toda... Cadiveu era marca de salão. Todas... Inoar era marca de salão. Então, todas elas perceberam essa mudança e começaram a ir para o varejo. Porque o cabeleireiro deixou de comprar do vendedor que ia lá na perfumaria e comprava só o que ele precisava. Ele vendeu naquele dia, ele comprava naquele dia. E a gente começou a ver distribuidor quebrando por conta disso. Porque existia até hoje existe isso, tá? Se você vende em salão, você não pode dar em perfumaria. Tem muito salão que pensa assim. Tá. Marca de salão é marca de salão. Marca de perfumaria é marca de perfumaria. Existe um preconceito, né? E quem insistiu nessa modalidade de negócio, quebrou. Então, assim, eu me vi obrigado a mudar todo o negócio para varejo, porque senão eu ia parar. Eu ia quebrar de vez. Entendeu? Porque meus distribuidores foram quebrando um a um. Caramba. Foi surreal, assim. E que ano que foi isso? Isso foi assim, foi acontecendo de 2011 até 2015, 2016. Tá. Então, eu decidi mudar para varejo mesmo, 100%, em 2016. Tá. E quando que você chegou ali no primeiro 1 milhão de faturamento mensal? No primeiro 1 milhão, a gente chegou mais ou menos ali em 2011, 2012. Ah, foi rápido. Legal. Foi assim, foi rápido até demais. Ah. Porque a gente acertou muito nos lançamentos que a gente fez. Então, a gente começou a atender muito salão e dos salões, como eu expliquei, foi crescendo a distribuição. Da distribuição, a gente foi fazer Hair Brasil, que era uma feira forte profissional há anos atrás. E a gente abriu um monte de distribuidor no Brasil. A gente chegou a ter 120 distribuidores no total. Caramba, bastante. Né? E assim, e ninguém conhecia a marca. Por que ninguém conhecia a marca? Porque o cabeleireiro escondia. De verdade. Ele escondia a marca, por quê? Para manter aquilo ultra precificado. Então, eu vendia, às vezes, um shampoo por R$20 para o cabeleireiro, ele vendia por 100 para o consumidor final, né? Porque era o exclusivo de salão e a gente mantinha essa exclusividade, né? Então, ficou muito nisso. Foi rápido, mas foi nessa expansão, Dom. Não é que assim, a gente foi fazer feira, não, como eu te falei, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, na época, a expansão era assim. Era loucura, assim. né? Era uma loucura. E então, o melhor investimento que se podia fazer naquela época era ir para uma feira. Entendi. Você ia para a feira, ralava, fechava a distribuição e assim foi. Né? E a gente pegava todo esse dinheiro e lançava mais produto, e mais produto, e mais produto. Então, a gente foi crescendo o portfólio e, consequentemente, aumentando o faturamento. Então, foi relativamente rápido esse processo porque a gente fez isso, né? A gente investiu muito em produto para aumentar o portfólio e ter, poxa, eu não tinha coloração capilar.
Vou lá e pegava o dinheiro dos shampoos e lança máscara, aí lança reparador de pontas, aí os complementares, né? Depois fui para coloração, fui para tratamento, fui para uma série de outros materiais que ia aumentando o ticket médio nos distribuidores devagarzinho, e foi assim que a gente chegou. Legal. E aí, como que foi ali em 2022 a entrada, assim, com força no digital? No digital foi justamente o movimento que está acontecendo agora. Né? Exatamente o que a gente viu acontecer no salão é o que está acontecendo agora nas perfumarias. Ou seja, antes você não tinha opção de compra, certo? Você... É engraçado, né? Como isso se repete, né? Só que da outra vez eu fui muito fiel aos meus distribuidores e levei muitos anos para fazer a mudança para varejo. E dessa vez, não. Eu falei, pô, a gente tem que errar, né? Mas erra uma vez só, né? Então, a gente falou, poxa, se a gente não for pra internet e não conviver com isso, automaticamente, essa fração que hoje estava concentrada nas perfumarias e no varejo físico, ela vai ir aos pouquinhos diminuindo e a gente vai ficar de fora dessa. Então, foi por conta dessa experiência prévia que a gente teve no salão que a gente decidiu ir pro digital também. Legal. E de fato, né, tá se repetindo, né, assim, essa mudança no mercado, e de novo a gente vê muita gente ainda, assim, com resistência, travado e tal. Poxa, eu não posso vender na internet, senão eu vou perder meus lojistas, se eu vou perder meu... Mas, né, e é desesperador, porque você sabe qual que é o final dessa história. Marca, exatamente, né? Mas assim, gente, isso é uma coisa que é um mito, de verdade. É mais medo do empreendedor fazer do que qualquer outra coisa. Qual que é a única coisa que quebra a relação com o seu lojista? Preço. Exato. Se você bagunçar teu preço na internet, você vai ter problema com o lojista. Senão você vai ajudar o lojista. É isso. O varejo físico representa muito mais do que o varejo digital. Então, assim, não vai deixar de comprar, não vai deixar de existir as perfumarias. As próprias perfumarias montaram e-commerces também para se adaptar. Então, o que bagunça as coisas é preço. Só que muitas vezes você pega um distribuidor que é antigo, que não quer se atualizar, ele fica preso nessa ideia, Dom. De, olha, eu não posso fazer isso porque senão meu lojista não vai comprar mais. Né? E aí chega uma hora que você tem que decidir, ou você vai ficar nessa, ou você vai assistir o seu negócio minguar. Não e para quem está com essa dúvida, né, e com essa resistência, tem maneiras de se fazer, né, esse ajuste na operação, de você se atualizar, né, e não perder, né, o timing de um momento tão importante, né, no mercado. Porque, poxa, né, quando vai ser a próxima onda, né? E se a pessoa não acordar agora, quanto ela vai perder? Porque na hora que acorda, às vezes, né, já é tarde. Já perdeu. Agora, é fato que hoje a gente vê inúmeras marcas, eu cito algumas do meu mercado, que eu acompanho mais de perto, como Essential, como Pura Vida, né, como a True Source, um pouco menos, mas marcas, assim, grandes, né, entre as maiores do setor, aonde muitas vezes metade, até mais da metade do faturamento está no digital. O B2B continua fluindo normalmente e qual que é a única coisa que você precisa? É uma estrutura para controle de preço. Né? E existem plataformas, o Pompeu que vocês conheceram lá na... Sim. Um dos business dele é isso. Né, é fazer esse trabalho de controle de preço. Ele tem todas as políticas ali que ele traz para trabalhar com o time comercial e com os lojistas e com os revendedores, e flui muito bem, e você consegue aproveitar a força dos dois mercados, porque de fato, poxa, varejo físico ainda é 90% do varejo Brasil, mas fato também que o varejo ali online, na internet, cresce a cada ano, né? Mas não precisa escolher né? Poxa, eu vou pegar o que está crescendo, onde está a maior parte do mercado. Os dois, né? Os dois, e as empresas, as maiores empresas, né, que a gente vê crescendo, se destacando hoje, estão explorando bem os dois canais. Sim, e o segredo realmente está na precificação. Não tem outra coisa, porque hoje, por exemplo, no mercado cosmético, né? Nós temos promotoras alocadas em loja, né? Que fazem esse trabalho, e muito do que elas abordam é
conheci no TikTok e vim aqui buscar na perfumaria. Aí. É um ponto de contato. Então, se você deixa de investir porque você está com medo que o lojista vai ficar fora, isso é bobagem. Na verdade, é você ter o segredo ali de não trabalhar bem na sua equipe comercial para você não sair colocando, né, pulverizando em 400 mil distribuidores ou microdistribuidores, que cada um tem a sua realidade, aí vira uma bagunça de preço, aí sim você não consegue voltar e aí você perde respeito com o lojista. Agora, se você, por exemplo, eu vou baixar o meu preço no meu site, mas eu dou a mesma condição para o meu lojista fazer isso na perfumaria, isso flui perfeitamente. Um ajuda o outro. O cliente, porque tem dia, a gente como consumidor, a gente esquece de vestir a camisa de consumidor, né, Dom e Carol, muitas vezes, né? Porque tem dia que eu tô mais com preguiça, eu quero comprar na internet. Tem hora que eu tô com mais pressa e eu quero ir até o varejo físico. É verdade. O cliente, ele quer, cada dia ele tá de um jeito. E às vezes, quando a gente tá do lado da cadeira do empresário, a gente fica pensando de uma outra forma. Esquece de vestir a camisa de cliente que somos também, né? Então, fica muito... às vezes as pessoas ficam pensando muito sobre isso e assistindo o negócio diminuir cada vez mais. E tem gente que jamais vai comprar o produto, jamais, sem cheirar. Você pode ver 200 mil resenhas. Cabelo, principalmente. Falando, o cheiro é maravilhoso, é isso, é aquilo. Mas se a pessoa não for até o ponto de venda físico, abrir, é bom mesmo. É verdade. Não tem jeito. A gente pode fazer o que for na internet, que enquanto essa pessoa não der uma fungadinha no shampoo, ela não vai comprar. Então, se tem no varejo, a pessoa vai lá, vai cheirar um, vai cheirar outro. Numa dessa, ao invés de comprar um no nosso site, ela pode levar 3, 4 lá no ponto de venda físico. Legal. E tem uma coisa também muito legal quando a marca do digital vai para o físico também, é que também aumenta a credibilidade da marca, né? Total, era isso que eu ia falar. Porque aí muitas pessoas, poxa, realmente, assim, é uma acredita, é uma marca que existe, tá É aqui. Eu vi isso com a Bizu nas drogarias, assim. Com certeza. Não é o meu maior mercado é o digital, mas a Bizu na drogaria dá um peso relevante ali para Uma chancela, né? Exato. Assim, antigamente, ponto de venda contava muito. Número de ponto de venda, né? Principalmente para fundo de investimento, quando ia, quantos pontos de venda você tem? Então, as pessoas adoravam falar, eu tenho 15 mil pontos de venda, eu tenho 35 mil pontos de venda. Era o tamanho do negócio, E se pagava muito por isso, né? E hoje a gente vê que a coisa está mudando, né? Então, assim, hoje não é só o número de ponto de venda, e sim a recorrência do teu ponto de venda, né? Então, o fato de você estar no físico e ter recorrência, mesmo que sejam menos pontos de venda, mas você tem bons pontos de venda, faz o jogo mudar, né? Então, a credibilidade que você tem ao estar em algumas redes, ela ajuda como um ponto de contato para a pessoa comprar no digital também, né? Então, eu vejo um caminho hoje muito mais fácil para quem está no varejo ir para o digital do que começar só no digital. Digital, ele tem toda uma rapidez que não se existia lá atrás, né? Mas quando você já tem uma marca no físico e ela já existe, ela realmente é um caminho mais fácil para você fazer. Com certeza. Legal. Muito mais. Você já tem uma credibilidade, você já tem todo já conhecem de uma certa forma a sua marca, né? Mas mesmo assim existem os desafios, né? Então, acho que esse é o grande caminho. E a gente puxando um pouco do digital, vamos dar umas dicas pro pessoal? O pessoal sempre pergunta pra gente, né, o que a gente usa, porque hoje são tantas plataformas, tantas ferramentas, né? E o pessoal fica na dúvida, né? Qual que é melhor, né? E às vezes tem mais de uma opção, né? E depende muito ali do tipo de negócio também, né? Do tipo de produto, tipo de mercado que você está atuando. Agora, de maneira genérica, né? De todas as plataformas que a gente já experimentou, começando por plataforma de e-commerce, né? De tudo que a gente já utilizou e que a gente conhece, a que a gente está usando hoje é a Shopify, tá? Em todas as nossas marcas. E a gente está para testar uma que a gente tem visto também, muita gente satisfeita com ela, que é a Nuvem Shop, tá? Então, se você quiser dica de e-commerce, as duas que eu recomendaria seriam Shopify e Nuvem Shop. Checkout, que o pessoal pergunta pra gente, eu até falei bastante disso, né? Eu lembro no começo ali da Denavita, o quanto me saltou, o quanto
me chamou a atenção eu ver o quanto de dinheiro a gente perdia ali na recuperação de carrinho. Nossa, Né? E, inclusive, eu trago esse dado, que 60% a 75% das oportunidades de venda são perdidas no checkout. Então, é muito importante você ter um bom checkout, com uma boa estrutura, intuitivo, fácil, com uma boa estrutura de recuperação automática de carrinho. Tá? Isso vai ser muito importante para a sua conversão. E o checkout que a gente utiliza nas marcas hoje é o checkout da Yamp. Depois a gente vai para o gateway de pagamento. Gateway de pagamento, pessoal, mesma coisa. De 10% a 15% das oportunidades de venda são perdidas, de 10% a 25% das oportunidades de venda são perdidas no gateway de pagamento, né? Naquele cartão recusado, naquele Pix não pago. Então, é muito importante você ter um bom gateway de pagamento. E hoje o que a gente está utilizando não é meu, tá? Mas chama Dom Pagamentos. Queríamos, Pessoal, né? Eu deveria receber royalties, tá? Mas não recebo. O gateway de pagamento, você tem que olhar também para a taxa de aprovação de compra em cartão de crédito, tá? Isso é muito importante. A gente pega cliente que às vezes está ali com taxa de 80%, 85%. Na Dom Pagamentos a gente tem 98%, 99%, então isso faz muita diferença ali na última linha. Além de gateway de pagamento, outra ferramenta muito importante, principalmente para você que tem boa parte da tua operação e você está focado no digital, é muito difícil você jogar o jogo do e-commerce hoje e ser competitivo no trabalho que você faz ali em performance sem ter um bom dash de BI, né? Para você conseguir visualizar métricas importantes, fazer um traqueamento de first click, last click, atribuição, para você conseguir investir com mais assertividade. E para isso a gente utiliza uma ferramenta chamada Solomon, tá? Uma outra ferramenta que ajuda também nessa visibilidade de dados e métricas é a Plendi, tá? Que a gente consegue, inclusive, customizar um dash ali para trazer exatamente as informações que a gente julga mais importante para o nosso momento, para a nossa estratégia. Além da Plendi, você precisa ter um bom operador logístico, né? Aliás, e-commerce hoje é entrega. A experiência do cliente. A experiência do cliente, em primeiro lugar, é entrega, né? Tanto preço, né, do frete e prazo. Então, você precisa ter um bom operador logístico e hoje a gente trabalha com a Stoca, tá? Tanto na Bizu, na Denavita, a gente já está há alguns anos com eles. Além de operador, é muito importante você fazer um bom trabalho de SEO, né? Para você não depender 100% ali do trabalho de mídia. Você tem que fazer um bom trabalho de SEO e a gente hoje tem ajuda de uma agência chamada Implementa, tá? Eles que cuidam ali do SEO das nossas marcas. E só puxar mais? ponto disso do SEO, gente, às vezes a gente... É fato, né? Todo mundo que está no digital já ouviu isso alguma vez e é uma verdade, assim, o custo de aquisição está cada vez mais caro e não tende a diminuir. Então, a gente precisa fazer esse trabalho também de construção da nossa base orgânica. Então, olhar para um trabalho de SEO é bastante importante, ter a recomendação do seu produto, as palavras-chave certas sendo construído, para enquanto você está investindo no seu marketing, na aquisição, você também ter esse faturamento orgânico vindo e essa construção de marca. E aí, dentro disso, também é importante olhar para o nosso pós-venda e para a nossa recorrência. Aí a gente utiliza uma plataforma, né, amor, chamada Zop, que a gente gosta muito também, que faz toda a parte de cashback, giftback. Então, a gente acelera a curva de fazer o tempo do cliente voltar na nossa marca. E quando você faz isso, assim, literalmente, o pensamento tem que ser fanático pela segunda, pela terceira compra, não é pela primeira. Então, quando a gente faz essas estratégias de pós-venda, de recorrência, ajuda muito na fidelização e é onde está a lucratividade mesmo do nosso negócio, que é o jogo do LTV. E não podia deixar de indicar para vocês também o que a gente usa para influência, né? Que eu gosto muito da Pileia, que é uma plataforma que ajuda em toda a gestão dos influenciadores, análise de dados deles, mensuração de resultados e gamificação, ou seja, a gente consegue fazer eles realmente se estimularem a vender mais, participando de várias premiações e todos os links eu deixo aqui também para vocês na descrição do vídeo. Boa. Show? Alguma ferramenta para indicar? Que vocês gostam? Eu assisti o último episódio de vocês, dos meninos do TikTok, né? Poxa, que tiveram aqui, que foi muito bom. E eu usei a ferramenta que eles indicaram, que é a Keylodata. Legal. Espetacular. Eu acho que é uma ferramenta que agrega muito valor para você entender TikTok, o jogo que está se jogando no TikTok,
principalmente, né, na nossa área que a gente entende mais, que é cosmético, porque hoje todos os super lançamentos cosméticos explodem primeiro lá, depois eles pulverizam, né? Então, é bem como os meninos comentaram aqui, né, que você constrói ali uma viralização e depois você põe ali no Instagram, né, nas outras mídias, você põe uma consolidação do teu negócio, né? Então, hoje, por exemplo, se você vai para um lojista, né, falando de varejo, você vai para um lojista com um material já bem divulgado no TikTok, a recepção é outra. Você já tem ponta de gôndola, é completa, você não paga metade das coisas que você pagaria como uma marca iniciante. Então, é esse jogo que você vai aprendendo a juntar o digital com a questão do varejo físico, né? Quanto mais força você tiver no digital, menos esforço você gasta no físico, né? Então, acho que essa é a questão. Mas não pode se deixar de gastar esforço no físico. Que é a ilusão de quem vive só na internet, não precisarei gastar esforço no físico. Né? Eu acho que muita gente patina nisso. Inclusive, a gente está começando a mexer agora com a Denavita. A gente não tinha ido ainda para o físico. Eventualmente eu vou te ligar lá para pegar umas dicas, tá? Apanhamos bastante. Comprar uma mentoria sua do físico. Apanhamos bastante, mas é esse o conceito, Dom. Acho que é a questão você pensar justamente como vocês fazem no digital. Né? No digital a gente tem aprendido muito com vocês, inclusive, mas a questão é essa, é encarar, poxa, ali é um outro tipo de investimento, então enquanto você bota uma roletinha para rodar no teu site, lá você estoura um balão que sai um prêmio. A matemática é a mesma. Legal. Né? Então, você tem que ter o mesmo pensamento. Lá você também tem que... Você vai ter o seu CAC, você vai ter o seu LTV ali com os seus clientes. É a mesma lógica, né? Só que você precisa encantar o cliente lá dentro. Porque você pega uma prateleira de shampoo hoje, né? Você tem hoje, em média, 80 marcas. Uma do lado da outra. O que vai fazer a cliente escolher a tua marca? Você acha que é só o TikTok? Não, né? De jeito nenhum. Né? Fora o que as outras empresas pagam também. Né? Tem todo um processo. Então, imagina para concorrer, né? Com todas essas marcas que você citou no seu mercado. Ele vai lá e olha para a prateleira, se não tem nada da Denavita que encante, não adianta o que você falou na internet só. Tem que ter um encantamento em todos os pontos. Né? Eu vi uma ação que você fez da Bizil muito legal na drogaria, é justamente aquele caminho. Né? Aquele caminho só que você tem que fazer isso com consistência. Isso. E custa. E aí é onde eu falei no começo, né, da nossa conversa. Muita gente deixa de investir nisso porque acha que é muito caro, mas não é caro pagar o dinheiro para o Google e para o Facebook, né, para o Meta. E é legal você ter comentado dessa ação que a gente fez, porque demorou até... Porque eu que fiz a entrada da Bizil nas drogarias. E demorou para alguns dos meus sócios entenderem esse investimento necessário de tempo, energia, dinheiro e o próprio time, porque o meu time é do digital. Então, a gente está muito acostumado a fazer a ação e a resposta é em 24 horas. Exato. E aí, se a gente erra, a gente conserta rápido, em mais 24 horas a gente já ajusta a rota. Então, eu me senti muito, até como marca ali, muito sozinha. E aí eu falei, gente, a gente está numa drogaria enorme, que eles quiseram a Bizil pela nossa força do digital, e a gente não está fazendo ação. E aí, nesse dia, eu peguei todo o meu time, assim, ali do marketing, a gente foi pra drogaria, e eu fiz todo mundo lá ficar apresentando o produto, eu também vendendo. Eu fiz a primeira venda para uma cliente, dei sorte. E aí, a galera lá também, vestida a camisa, entregando a amostra, fazendo roleta, que é o que você falou. Há quanto tempo eu faço live com roleta? A gente nunca tinha feito uma live dando roleta e premiando a cliente no físico. E você aprende tanta coisa no físico. A tua consumidora tá ali, frente a frente, olho no olho. Sensacional. Isso eu falei, porque olha só, o nosso produto, um dos nossos best-sellers é um produto de rugas, é um preenchedor. E aí passava, eles entregavam a amostra para uma pessoa, para outra. Aí chegou uma senhora toda produzida, uma blusa de onça laranja. E aí dei sorte de eu ir até ela. E aí eu apresentei os produtos para ela. Aí ela perguntou, ganhou na roleta um produto e falou, eu também quero esse e esse. Comprou mais 2 na hora. Eu falei, vocês entenderam quem é nossa cliente? Então agora, quando a gente comunicar na internet, para quem que a gente comunica?
Agora desenha ali... essa pessoa pra mim. Então, Caiu a aí é isso que eu ia falar, né? A gente tem a persona, né? Que a gente diz. É, muito claro. No físico, você vê a persona. Isso, Você que cor vê ela usa, como tudo. o cheiro dela, como ela fala, o se ela fala a tua marca certa, É. se ela chama de Biziu ou Bizié. Você É. não sabe, né? Bizu. Bizu, Né? Você acha que a gente não foi chamado Ela de chama o meu lift produto quanto tempo também, no meus varejo produtos físico? do E tá com E a marca, né? Então, a gente aprendeu, é muito comum. Então, assim, até na escolha do nome, na época, a gente tentou fazer em 4 palavras, em 4 letras, pra assim, gente, como é que não dá pra errar? E mesmo assim, erra. Entendeu? Então, assim, você vai aprendendo a se comunicar com a tua persona. Então, e isso vai melhorando a tua comunicação no digital. Cada vez mais, porque você entende, fala, poxa, ó, se eu falar desse jeito aqui, porque é uma dor lá do físico. Então, por exemplo, muitas vezes as nossas promotoras trazem pra gente, ó, pessoal, estão falando do perfume capilar desse jeito aqui, ó. Elas estão usando, misturando isso aqui no creme. E a gente vai lá e faz um vídeo de misturinha e funciona no digital e a gente escala aquele vídeo no digital. Então, dá pra conviver perfeitamente se você tiver esse pensamento de que demora mais, custa mais, vai ficar no vermelho. A gente já tem até o número que fica, o tempo que fica. Para você dar certo numa loja, são de 3 a 4 meses investindo 100% do tempo. Legal. De 3 a 4 meses. Né? Pela nossa experiência, né? Hoje a gente tem só de meninas alocadas em loja, quase 60 nas lojas maiores, né? Que a gente tem alguns clusters de lojas, né? Lojas menores a gente faz de outra forma e lojas faz com balconista, né? A gente treina as balconistas, que eu acredito que é um pouco do que você tem aqui viver, né? Treinar as balconistas, porque você não consegue colocar uma promotora fixa dentro de uma droga raia, mas, por exemplo, dentro de uma rede Goya, uma rede Soneda, uma rede Sumire, coisa do tipo, você consegue colocar uma promotora fixa na sua gôndola. Legal. Que ela fica lá o tempo todo. E aí você consegue fazer esse trabalho de entender como é que funciona ali, né? Então, ir colocando, essa informação ela é muito válida, vai voltando. Então, por exemplo, as nossas meninas hoje informam as peças que elas vendem no varejo naquela semana. Então, a gente entende, por exemplo, a comunicação, Dom, que para cosmético influencia absurdamente do tempo, previsão do tempo. Se vai fazer frio, o varejo vende menos. Então, a gente já treina as meninas, ó, seguinte, vai entrar menos cliente. Se vai entrar menos cliente, a gente tem que vender mais peças para o cliente. Então, a mesma estratégia que a gente faz para encher carrinho da internet, a gente faz no varejo físico. Né? Então, faz o order bump ali. Faz o order bump, porque tudo. vai entrar menos... Aumenta o ticket médio, Exatamente, vai entrar menos pessoas, né? Então, e consequentemente a gente já sabe também que a venda do e-commerce vai melhorar, porque as pessoas vão comprar de casa. Então, essa relação ela é muito importante se for bem feita. E hoje tem tecnologia para fazer tudo, né? Você joga ali as peças numa IA qualquer, ela vai te falar, ó, você está vendendo mais essa linha, trabalha o treinamento daquela linha. Então, a gente tem conseguido fazer esse trabalho e mostrar isso pro lojista. Quando a gente mostra isso pro lojista, porque o grande segredo, gente, que a gente aprendeu, inclusive, né, não é o selim. O selim é você vender. Mas o lojista está interessado de verdade no sellout, que é tirar de dentro da gôndola dele, porque ele tem um espaço que vale dinheiro. Né? E eu acredito que no futuro os lojistas vão alugar esses espaços. Né? Alguns deles já alugam, né? Mas eu acho que vai virar meio que um marketplace, né? Físico. Eu tenho um amigo que tem farmácia, rede de farmácia, e ele fala que às vezes ele ganha mais dinheiro vendendo essas coisas, uma posições comunicação. e tal. Mas é isso mesmo, porque o markup que eles trabalham é apertado, né? Então, o grande trabalho da marca é tirar, é fazer o sellout. Você aprendendo a fazer o sellout bem feito e mostrando isso para o lojista no físico, você tem sucesso. Legal. Né? Esse é a grande jogada. Então, a Left, ela foi crescendo nas perfumarias da mesma forma lá atrás que eu cresci com microdistribuidores, foi um lojista ligando para o outro. Ó, atende esse cara aqui que vale a pena. Porque ele está se preocupando com o que é vendido. Porque a grande maioria das marcas só se preocupa em empurrar. Estou na loja tal. Já ouviu isso? Né? Não, estou na loja tal. Tá bom, mas quanto você por quanto vende tempo, na loja né? tal? E por quanto tempo, né? Por quanto tempo? Porque você vai tomar uma nota de devolução. Entendeu? Ô, Fernando, e eu queria trazer um último assunto aqui antes da gente fechar.
Porque assim, eu tenho tentado trazer para o pessoal uma visão muito da marca como um sistema interligado, né? Da importância da gente trabalhar todas as áreas de maneira sinérgica para que a gente consiga, de fato, ter um bom resultado ali na ponta. E eu digo isso porque quando a gente olha ali para os nossos mentorados hoje mesmo, ali, né? Os integrantes do clube, a gente tem cases de marcas que fazem um trabalho incrível ali no TikTok e viraliza conteúdo, explode venda e tal. Mas ela não faz um trabalho legal de performance. E aí ela fica dependendo de viralização, aí às vezes vende 2 milhões nesse mês, mês que vem vende 200 mil. Aí no próximo 1 milhão, aí no outro 100 mil. Né? Então, por não fazer um bom trabalho de performance, ela não tem previsibilidade e é uma doideira fazer a gestão disso aí, né? Por outro lado, a gente tem marcas que fazem um bom trabalho de performance. E está escalando e está faturando, só que não faz um bom trabalho ali no CRM, né? Então, o custo da operação fica muito alto. Por não ter LTV, por não ter recorrência. A gente vê também aquela marca que faz um bom trabalho de performance, faz um bom trabalho ali no CRM e está escalando, e eu estou falando de cases nossos aqui, né, de marcas que estão com a gente hoje. Tá muito legal ali em performance e CRM, só que, de novo, custo de operação muito alta e exige um nível de sofisticação e inteligência de dados altíssimo. Por quê? Não faz um trabalho com influenciadores, creators e tal, e não cria comunidade. Então, fica dependendo muito desse trabalho de dados. Não humaniza a marca, que, né, a gente sabe, uma comunidade forte diminui CAC, aumenta a LTV, melhora a recorrência. E a gente já pegou marcas, Ricardo, né, para até reforçar a importância disso, que está fazendo tudo assim, redondo. Quando a gente para olhar, a gente fala, poxa, Lucas, olha ali, como é que tá a performance, como é que tá a CRM, Carol, como é que tá a influência, como é que tá a comunidade e tal, como é que tá o pós. E você vê, caramba, mas tá tudo redondo essa marca aqui, como é que a gente ajuda essa? Por que não tá tendo resultado, né? Por que não tá legal? E na hora que a gente foi ver, o produto. Não tinha um bom produto. Então, no final das contas, eu vou fazer tudo. Se o produto não for bom, assim, não tem recorrência, não tem LTV, a marca já começa morta, já, né? Enfim, então são várias situações. Eu queria ouvir de vocês, por mais que a experiência, né, o tempo de foco nesse canal seja menor e mais recente, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Eu queria saber a visão de vocês. O que vocês enxergam que é importante para uma marca se destacar, fazer um bom trabalho hoje na internet? Legal. Quer começar, Henrique? Bom, o que eu vejo, né? Eu vou falar um pouco do meu lado em si. Não é brincadeira. Não é fácil. Né? E a gente precisa sair muito da caixinha. Então, quando a gente, às vezes, fica, sabe, naquela rotina que vai, às vezes, te engolindo, te consumindo, você, às vezes, está aqui do teu lado e você não está vendo. Então, a gente precisa estar aberto para fazer coisas que também não são totalmente do nosso agrado. Falou, esse vídeo aqui, eu não gosto muito, mas, às vezes, o público vai gostar, né? Aquela forma, aquela abordagem, aquela filmagem mais caseira, se a pessoa olha, ela se identifica na hora, do que você fazer só superprodução e a pessoa fala, isso está muito longe da minha vida, isso está muito longe da minha realidade. E acredito que, né, no que a gente vem construindo, né, é justamente a soma de diferentes ações. Então, é mostrar, né, uma pessoa como a gente ali usando, mostrar no varejo, mostrar um pouco da parte técnica, sabe? Quando eu disse isso, né, de que às vezes está do nosso lado e a gente não faz, aí eu e ele, a gente se né, inclui, né? A gente assistindo a palestra da Carol lá no evento, na imersão, e de repente ela mostrou um cara fazendo vídeo da marca dela, né? Com cunho técnico, a gente se olhou e falou, qual vídeo meu mesmo que a gente impulsionou?
Se a gente tem esse cara em casa, Aham. entendeu? E qual que a gente gravou e Com essa impulsionou? veia de educação, Enten- né? de Isso, ativos. isso. Qual nosso que a gente fez isso? Nenhum. A gente faz, às vezes, para uma comunidade nossa, entendeu? Ali no WhatsApp, para grupo, eu gravo aula e não sei o quê. Mas qual aulinha minha tá no Insta? Mas o que é um No erro? YouTube, né? Ia ser É, demais. Não, É um a gente erro. faz lançamento É. meteórico, né? E Ah, quando a gente faz meteórico, ele dá aula sobre o ativo que vai no Isso. produto. E a gente nunca impulsionou isso. Você entendeu? Então, Então, assim, quando o eu erro, digo... ele tá, às que vezes, às vezes realmente... tá do lado ali. Aí, de repente, você vê, né, a Carol falando com tanta propriedade, não, você tem que ter isso. Falou, peraí, tá aqui, ó, tá em casa. Hum. Aí, na hora, a gente foi almoçar, eu virei pra ele e falei, Fê, ó, seguinte, eu vou fazer vídeo assim, assado, eu vou num salão, eu vou isso, eu vou aquilo, porque eu aprendi a ser técnico comercial também, muito Uhum. legal. né? E acabou, e foi assim, foi num presta atenção, que nem ela sabe que deu na gente, e deu. Legal. Por isso que foi tão bom estar no evento com vocês. Legal. Eu não falei aquela hora, mas faço questão de falar agora. Foi Poxa, maravilhoso estar com vocês, porque foi vida real. Esse foi o grande negócio que tocou, assim, ó, vida real. Todo mundo dividindo dores e ganhos. Então, não é só, faturo. Não. Ó, faturo, mas para chegar aqui, eu apanhei, eu quebrei, eu quase morri na praia e tô aqui. E tô subindo. Então, eu acho que eu vejo dessa forma, sabe? Um conjunto Legal. de ações da vida real, trazendo, né, para a pessoa ali no digital, que tá no varejo, tá online, tá na casa da pessoa, tá na pessoa que parece com você, Legal. humanizar o negócio, né, entender, dar atenção, não deixar no vácuo, Uhum, né? Entendimento. Legal. um conjunto aí. Puxando esse gancho, eu acho que é a questão que hoje, infelizmente, a internet ela tem coisas maravilhosas, mas ela tem uma coisa que tem causado nos seres humanos, que é a questão de pressa e comparação, né? Ou seja, no nosso mercado tudo é assim. Ai, fulano faturou milhões em 7 meses, em 3 meses. Isso automaticamente gera uma ansiedade de falar, cara, eu tô perdendo, é aquele FOMO, né? Eu tô perdendo o mercado. Ai, meu Deus, né? Então, assim, a gente já tá um pouquinho mais macaco velho nessa história, então a gente não se preocupa tanto com a pressa. E se eu pudesse deixar um recado para quem tá começando não se compare, não tenha pressa. Cada um tem a sua história. Muitas vezes, quando você vai investigar, aquela marca que deu certo em um ano, teve 400 milhões de aporte. Entendeu? Uhum. Teve 600 milhões de aporte. Uhum. E aí, dá para errar. Com 600 milhões dá para errar bem, né? Dá, Em ainda muitas mais não sendo frentes. dinheiro nosso, né? Exatamente. Então, assim, você perguntou como dá certo, né, no digital hoje. Eu acho que fazer todos esses pontos que você colocou, Dom, de forma bem feita e não esperar loucamente por um resultado da noite para o dia. Né? Então, assim, acerta aquele ponto. Poxa, que nem nós fizemos pontos, vou comentar um pouquinho dos pontos que nós fizemos. A gente teve uma oportunidade de fechar uma collab com uma influencer, né? Que é a Carol Kiyoko, né? Ela hoje é uma influencer de cabelo no nicho, uma das melhores. Legal. Né? Não é a que tem mais números, não é a que tem, mas ela é muito influente. E eu vejo, né, tudo que a gente vê, a gente aprendeu que número realmente ali nem sempre é o que faz, né? Nós fizemos perfumes para famosas na terceirização e não vendeu 2.000 peças. Né? Lógico que nós não vamos abrir quem, mas enfim, a gente fez coisas assim. Então a gente aprendeu isso, faz cada pedacinho, certo? Vai no TikTok, faz um pouquinho, vai no Instagram, faz o seu pouquinho, faz em todos os pontos de contato, vai devagar, acerta o seu ROAS, Legal. acerta, porque assim, não precisa ser um gênio para perder dinheiro. Concorda? Para dar ROAS negativo, eu ponho meu filho de 12 anos lá, ele clica no Enter e vai. Entendeu? O difícil é crescer com a última linha dando certo. Uhum. Essa é a dificuldade. Crescer a qualquer preço, a gente já teve essa experiência lá atrás
e não foi bom pra gente. Então, eu vejo que isso é o grande segredo hoje de você dar certo. Vai devagar, faz o que tem que ser feito, encontrou um padrão, aí sim escala. O que eu vejo as pessoas errando, das pessoas que a gente atende muito, é isso. Ela quer escalar numa coisa que ela nem acertou o primeiro. Ela não tem um produto best-seller, ela não tem nada, ela já quer sair. Não, mas eu tenho 30, 50, 70 mil pro tráfego. O Google vai amar, o Meta vai amar, você vai perder dinheiro, você não vai ter mais como... Agora, você validou o teu produto? Você ligou pro teu cliente para saber se ele compraria de novo? Você viu a frequência do teu cliente? Então, assim, as pessoas esquecem de ver realmente pequenas coisas, né? Isso falando só no âmbito comercial. Aí, se a gente trouxer para os outros departamentos, que foi o que você citou, né, Dom? Poxa, meu produto está precificado corretamente? Foi desenvolvido a ponto de sustentar todos esses gastos para dar certo? Que é outro erro muito comum também. Né? Então, muitas vezes a pessoa vai por varejo, mas a margem dela não suporta mais o varejo. Ela não consegue incluir o lojista ou não consegue incluir um distribuidor na margem, porque já precificou errado desde o começo. Então, esses pontos hoje, para mim, é crucial todas as áreas se envolverem. Né? Então, hoje a gente tem comitês que a gente conversa sobre o físico, conversa sobre o digital, para falar, gente, nós vamos lançar um produto, ok? Beleza. Ele tem que custar tanto, porque a margem do lojista é tanto, a gente gasta no digital tanto, todos os pontos ali envolvidos para sustentar, de fato, a coisa dar certo. E se você atropelar uma dessas coisas, com certeza o teu negócio não vai dar certo. Então, a Left tem feito um bom trabalho, mas eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que a gente faz um trabalho lento e bem feito. Vocês não vão ouvir na mídia, a Left escalou de 5 para 40 milhões da noite para o dia. Não foi o nosso trabalho esse. Mas a gente sempre esteve presente. Então, eu vi marcas, ao longo desses 22 anos de cosmético, eu vi marcas surgirem e sumirem, surgirem e sumirem. E com os meus sócios mais velhos, eu aprendi que se você navega sem bússola, meu amigo, você está perdido, você está no mar escuro. Então, a gente aprendeu com um cara que tem 35 anos de negócio e para durar 35 anos não é essas escaladas loucas, é uma coisa mais certinha. Claro que tem os seus picos, né? Tem os cases fora da curva mesmo, e que eu acho muito válido a gente tirar esse aprendizado, mas você não pode travar a sua marca pensando que você vai ser esse próximo case, porque existem vários alinhamentos para isso acontecer. Né? Não é uma coisa que acontece todo dia. Então, eu diria que para ter sucesso hoje, mais garantido é calma, não se compara, faz o que você pode fazer hoje bem feito. Tem 10 mil, faz esses 10 mil girar perfeitamente. Tem 1 milhão, faz esse 1 milhão girar perfeitamente. Antes de sair rasgando em faturamento, que faturamento a nós não ilude mais. Né? Já fomos iludidos por faturamento no passado, de olha, precisamos... Mas não, hoje a gente se ilude não. Hoje a gente... Fica feliz com a linha final, né? É a linha que a gente olha, a gente aprendeu isso. O que importa é a geração de caixa, é o EBITDA, não importa o que se faz daqui para cima. Legal. Né? Legal. Então, acho que isso é muito importante. E eu vou só trazer um ponto de vista, não discordando de maneira nenhuma, mas no final das contas não existe certo e errado. Sim. Né? Tudo depende, né, relativo, às vezes o que é certo para você não é certo para mim, Claro. e vice-versa. Mas assim, eu acho que acima de tudo é muito importante saber o que está fazendo, né? Fazer com cautela. Eu costumo incentivar as pessoas a crescer rápido. O máximo que você conseguir. Sim. Sem perder a mão. Por quê? Porque lidando com pessoas do mercado e vendo... e a gente já passou por isso, a gente teve nossas dificuldades e ainda tem outras hoje, né? E sempre tem, só muda, né? Mas a gente vê muita gente que chega a nós aqui pela mentoria e pelo podcast também, tendo algumas dificuldades que são muito mais difíceis você lidar quando você está muito pequeno. E claro que quando você crescer, você vai ter outras. Mas é uma zona ali no começo que sem recurso é muito difícil.
né? O próprio Lázaro, eu vi ele falar e eu falei, poxa, tem tudo a ver, né, com o que a gente está pensando aqui. Ele fala, cara, quando eu pego uma empresa faturando ali 10, 20 milhões no ano, numa situação difícil, é muito difícil recuperar, porque você não tem margem para fazer manobra, você não tem crédito, você não tem, né, caixa, você não tem... quando você está maior, assim, tem 1 milhão de coisas que você pode fazer, né? Claro, tem outras complexidades. Então, eu incentivo muito que você cresça o máximo que você puder, sem perder a mão, dentro das suas capacidades. E um conselho final é, busque ajuda. Busque ajuda. Dom, você está falando isso para vender? Então, né, também, mas assim, não precisa ser só eu, né? Tem outros players aí no mercado, se não for com a gente, com o Brand Legacy, que seja com outro, mas busca ajuda, porque uma coisa que de fato eu tenho certeza absoluta é que é muito mais desafiador e muito mais demorado você fazer sozinho, por conta própria. Eu fiz uma call essa semana com um cara que ele tem uma marca de produtos para pet, e ele está há 5 anos no mercado, e assim... E ele estava feliz com o resultado e tal. E não é ruim isso, tá? Não me entenda mal. Mas assim, faturando 200 mil por mês. Uhum. E com dificuldades ali. Mas na hora que ele me mostrou tudo que ele fez, eu falei, cara, assim, animal o que você está fazendo. Você está de parabéns e assim, inspirador. Ele fez tudo sozinho. Ele aprendeu tudo sozinho. Ele estudou meta, ele estudou produto, ele estudou tal. Cara, animal. Eu não conseguiria ter feito aprender tudo que ele aprendeu. Mas... a que preço, sabe? Poxa, 5 anos, quanto você já não poderia ter adiantado? E é tua vida, no final das contas, né? Não é só a empresa. Tempo é vida, né? Que você já não poderia estar tendo uma vida melhor, proporcionando uma vida melhor para você, para sua família, para seus filhos, para, né, os seus funcionários e tal. Então, o conselho é esse. Busca ajuda, tá? Porque, assim, eu falo com propriedade, com certeza e com convicção. É muito mais caro do que qualquer investimento, sabe, numa mentoria, numa consultoria. É muito mais caro o caminho de você aprender sozinho. É muito mais caro. A nível de tempo, de dinheiro, de erros que você precisa passar, né? E dificuldades para poder aprender. Então, leva isso, busca ajuda. E eu sou fruto disso, né? O pessoal, Dom, por que você cresceu rápido? Porque eu busquei ajuda. É a bússola, né, que eu estava falando, né? De uma certa forma, a gente concorda exatamente nesse ponto. Se você tem a bússola, não tenha medo de crescer. Uhum. O problema é que a maioria das pessoas não busca essa ajuda, né, Dom? É verdade. Então, assim, a gente está aqui com 22 anos de mercado, né, de cosmético e buscando ajuda. Legal. E buscando e errando do mesmo jeito e aprendendo com quem, né? Então, acho que você ter humildade é super importante de entender. Falar, primeiro, não sei tudo. Poxa, tô com a minha base firme. Cara, cresce mesmo. Quem não quer crescer, obviamente. O problema é que as pessoas se atropelam nisso, né? Então, elas perdem um pouco do foco ali do que tem que ser feito no dia a dia em busca de uma coisa que nem sempre ela tem domínio do que ela está fazendo, é o que você estava falando, né? Então, acho que isso muda o jogo. E imersões, treinamentos, são coisas que no passado não existiam. Não existiam. Então, é o que eu estava brincando com vocês no bastidor. Muitas marcas da nossa época... levaram 12, 15 anos para chegar no faturamento que estão, porque não existia essa ajuda. Ninguém esticava a mão para ninguém. Verdade. A verdade é essa. Hoje você tem aqui online, primeiro, né, no caso de vocês aqui, quantos episódios, daqui, né? que quantos episódios maravilhosos de graça. Só o que você precisa ter? Disciplina de ouvir e aplicar no outro dia. É simples assim, né? Então, isso realmente muda muita coisa. Eu recebi uma mensagem, me tocou bastante. Foi no meu direct do Instagram, uma menina com uma marca e ela também tá ouvindo um podcast. O podcast é gratuito, né, gente? Sim. E ela falando assim, eu comecei a ouvir o podcast de vocês e eu comecei a entender. Só que eu já não tenho mais caixa. Eu já não tenho mais fôlego. Às vezes tá tarde, né? Tá tarde, né? Porque é aquilo que a gente falou no começo do episódio, talvez errou ali, né? Errou com todo o investimento que ela tinha, foi com muita sede no pote errado ou no pote único, né? E quando a gente fala disso de ajuda, antes da gente ser sócio, eu criei uma marca para um pessoal com uma realidade completamente diferente da minha. Eram 3, assim, milionários, muito milionários. Muito, muito, muito. Um deles da área,
e duas meninas não. Socialites, né? E aí, quando a gente fala de ajuda, às vezes os emergentes, eles se cotovelam, eles se chutam e eles não se ajudam. E tá todo mundo no mesmo barco. Quando eu fiz essa linha, eu comecei, além de ser criador da linha, eu comecei a visitar alguns salões para dar treinamento. E era assim, falou, o salão lá no Jardim Europa, que é aqui em São Paulo, lá em São Paulo, vai pôr os produtos. Você pode ver a agenda para ir lá dar um treinamento? Aí eu ia lá, falava, mas como que vocês entraram nesse salão que as pessoas dão a alma para entrar nesse salão e não conseguem? Ah, não, mas a gente esquiava em Aspen. Ah, a gente não sei o quê. Aí, um outro Por salão... isso que tem que ir pra Aspen, né, Mozi? Um outro salão que eu ia, ah, não, mas a gente é amigo desde não sei quando do clube. Só que todo mundo milionário. Aí, qual a lição que eu tirei disso? Os milionários, eles vão ficando cada vez mais milionários porque eles se ajudam de olho fechado. Entendeu? E não tem vergonha de falar, ó, posso vender no teu salão? Minha marca tá começando agora. Não, pode. Vem cá, nós vamos pôr, vamos isso, vamos aquilo. Enquanto os outros que estão lá tentando, têm receio de falar uma coisa, falar, não, mas aquela vai vender mais do que eu. Pô, mas olha o tamanho desse mercado. Olha o tanto de gente que tem para comprar. Entendeu? Então, essa lição que eu tirei, no começo, né, eu sempre me senti um patinho fora d'água ali no meio deles. Sempre, porque é uma realidade completamente diferente da minha. Mas aí depois eu comecei a olhar de outra forma. Falei, não, mas peraí, tem uma aula aqui. Tem uma aula, tem uma imersão aqui. Eu estou vivendo uma imersão. Eu preciso ser mais esperto do que, né, do que me inferiorizar. Eu preciso ser mais esperto do que isso. Eu preciso viver mais isso. Então, comecei a viver. E aí, eu olho, né, para algumas coisas. Hoje eu falo, o pessoal lá no palco, dando as aulas e abrindo, sabe, o dashboard de verdade ali. Não era maquiado, não era manipulado, entendeu? Era quase em tempo real. É isso que a gente precisa. Porque, dessa forma, você vai ajudar com prazer aquela moça que está precisando. A gente aqui, né, falando essas coisas do varejo, dessa engenharia reversa que a gente trabalha. Legal. A gente não aprendeu isso num livro, nem nada. A gente aprendeu apanhando, a gente aprendeu perdendo dinheiro. Não dinheiro físico, mas tempo. Tempo é dinheiro. E acabou. Por quê? Porque era projeto que não andava. Toda hora retrabalhando. Não, peraí. Hoje em dia, só vai pro laboratório fazer uma fórmula se tiver tudo alinhado comercial. Enquanto eu não tenho com ele o custo que eu tenho que trabalhar, eu não crio nem o rascunho da fórmula. E quando eu crio o rascunho da fórmula, às vezes, só de bater o olho pela experiência, eu falo, ó, Fê, nesse custo, eu consigo trabalhar com 0,5% de fragrância. E 0,5% de fragrância, para esse produto, vai ficar com cheiro de lauril, vai ficar com cheiro de sabão. Não, Ri, peraí. Aí ele vai, ó, se eu te arrumar mais 80 centavos no custo, te ajuda? Eu falo, ajuda muito. Às vezes eu vou, com esses 80 centavos, eu vou diminuir um outro, mas vou pôr, sei lá, 1,2 de fragrância, que vai fazer a diferença pra gente. Entendi. Então, são coisas que a gente vê em termos de ajuda, que elas podem mudar o negócio, assim, muito rápido. Muito. Boa. Sensacional. E a gente fala muito isso também, né? Que e a gente conversou isso com o nosso sócio, né? Com o Júnior. Ele também ajudando muito, assim, dando várias dicas. E ele falou exatamente isso. Ele falou, gente, a competição, a concorrência tá aqui embaixo, né? Aqui em cima a galera se ajuda. E esse ato de compartilhar, de crescer um mercado, é tão rico, né? Porque, por exemplo, igual você falou, o episódio anterior, né? Do TikTok. A gente, poxa, tava lá ensinando os meninos na imersão e eles também estavam ensinando sobre o TikTok. A gente tá aprendendo aqui com vocês também sobre o físico. Então, o fato de abrir um dash, abrir um relatório e mostrar uma estratégia, gente, não vai prejudicar seu negócio. Não muda em absolutamente nada. Você só vai, né, se desbloquear. E você, como professor, sabe muito mais. Quando você ensina, você aprende também, exatamente. né? E a gente fala, até ali, a gente no palco, a gente fala muito sobre isso também, né? Eu e o seu
aprendi com você, né, amor? Que o palco, ele também nos policia. Porque muitas das coisas que a gente fala também lá e tá mostrando e tá aplicando, a gente também se cobra em fazer melhor, em fazer bem Lógico. feito, em ir lá e treinar o nosso time. Lógico. Então, essa troca é sempre para crescimento, né? Não tem... É. Assim, é uma coisa que no passado não era tão comum. Talvez né? uma Não era cultura do brasileiro até, né? cultura, Que é diferente, por exemplo, dos uma Estados cultura Unidos, de crescimento, expansão, exatamente, passar de se aqui. dar a mão e falar, poxa, vamos ouvir essa pessoa aqui, que essa pessoa quer tá onde eu quero estar, né? Tem muito dessa coisa e a pessoa muitas vezes não contava, né? Ou não tinha esses canais, essas coisas que hoje a gente tem à disposição, favor, né? Então, tem tanta gente boa e que tá quietinha, né? E deixa outras pessoas, né, falarem coisas que nunca viveram. Total. Poxa, tá na hora da galera, né, fazer o trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Que eu acho que é pegar e trazer pessoas, né, desconhecidos, né, que é até o negócio, né, eu gosto muito do slogan do podcast de vocês, Pessoas né? comuns, Pessoas resultados comuns, né? incomuns. Porque somos comuns, todos somos comuns. Legal. Mas é justamente isso, sabe? Trazer, de repente, desse episódio aqui, a pessoa pega um trechinho, do outro pega outro, e assim vai. Então, acho que isso realmente é o que muda. E muda no mercado, né, Dom? Né, só para finalizar, um exemplo que eu acho que é muito recente, foi muito legal, foi o caso da CIMED com a categoria do FINE, né? Todo mundo falou, poxa, mas vendeu a CIMED, vendeu milhões, deu muito certo, mas a CIMED mudou a categoria para os outros. A Nivea vendeu mais por conta daquilo. Então, assim, muitas vezes o movimento que a gente acha que vai fazer, né, ele traz muita gente junto, né? Então, se está acontecendo aqui, né? Eu vi o João Adib falar sobre isso, né? Achei muito interessante. Falou, poxa, nós mudamos a categoria, mas não mexeu só para mim. Mexeu para todo mundo que está na categoria. Legal. Então, isso é muito legal, né? Então, acho que... Com certeza a gente vendeu mais para farmácia de manipulação, mais base gloss, mais pigmento perolado, mais dispersão de pigmento por conta disso. Isso refletiu lá na farmácia de manipulação também. É verdade. Legal. Entendeu? Com certeza absoluta. Aquece o mercado. Aquece né? o mercado, né? Então, não tem por que não se ajudar. Show demais. Pessoal, obrigado. A Quero gente que agradece. agradecer Obrigado tanto vocês. pela disponibilidade como pela entrega também. Saiu muita coisa rica aqui hoje, a gente aprendeu demais. E, pessoal de casa, espero que tenham tomado nota, espero que vocês apliquem, né, tudo que vocês estão aprendendo. Fiquei muito feliz também com o feedback aqui, de saber a quantidade de episódios que vocês já escutaram e acompanharam do Made in Brasil. E olha que louco, né? Faturando milhões, buscando conhecimento, buscando aprendizado na imersão, né? Então, espero que fique um insight em relação a isso também e espero que tenham aproveitado Ricardo Garcia e Fernando Mariano no Made in Brasil. Legal. Obrigado.